Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 361. Mudança de ponto de vista. A noite estava escura e ameaçadora. As nuvens espessas que cobriam a lua apenas permitiam vislumbres de seu brilho misterioso para lançar sombras sobre a trilha da floresta que cercava a cidade de Celadon. O som das sirenes da polícia ecoou pela floresta, uma clara indicação de que algo estava errado. Os veículos aceleraram pelo caminho sinuoso em direção a um aterro nos arredores da cidade, suas luzes piscando e iluminando as árvores como um estroboscópio. Em meio ao caos, Giovanni, o notório líder da equipe Rocket, estava sentado em um dos carros, com uma expressão de raiva fervilhante. Ele bateu os dedos impacientemente no apoio de braço, esperando que seus agentes estabelecessem uma conexão. Enquanto esperava, seus olhos pousaram em uma pasta ao lado dele, com uma aparência notavelmente diferente de qualquer outra que ele já tinha visto antes. Seu exterior metálico era coberto por vários mostradores e fechaduras, e seu peso era maior que o de uma pasta típica, sugerindo que seu conteúdo não era comum. Giovanni estendeu a mão para abri-lo. Quando ele girou os botões e digitou o código correto, a pasta se abriu, revelando seu conteúdo. A respiração de Giovanni ficou presa na garganta ao ver o que havia dentro. A pasta estava cheia de latas de deutério ao redor de uma ultrabola, e o ar ao redor da ultrabola havia se solidificado em gelo devido ao frio intenso que emanava da entidade dentro dela. Alguma coisa está interferindo no sinal, senhor. Não sei o que pode ser, disse o motorista com a voz trêmula. Os olhos de Giovanni se estreitaram enquanto ele olhava para o motorista. Não tinha tempo para a incompetência, principalmente agora, com uma de suas maiores bases exposta. A constatação de que as autoridades tinham descoberto sobre a rede de extração de órgãos em sua posse só fez aumentar a sua fúria. Ele voltou seu olhar para a pasta, contemplando o peso de seu próximo movimento. Ele deveria matar as autoridades e aqueles dois super-heróis para garantir o sigilo de suas operações? De repente, a atenção de Giovanni foi atraída para o céu, onde ele sentiu a presença de dois poderosos Pokémon aparecendo bem acima do horizonte. Suas auras distintas emanavam uma intensidade que capturou seu interesse, e ele percebeu que vinham da direção do aterro. Uma onda de suspeita e preocupação percorreu suas veias, levando-o a agir e investigar a dupla misteriosa. Com uma determinação feroz nos olhos, Giovanni pegou uma Pokébola ao seu lado. Ele agarrou com força, sentindo o metal frio pressionar sua pele. Com um movimento rápido e experiente, ele abriu, liberando uma explosão de luz branca que se materializou em um Beedrill. O imponente Pokémon tipo inseto zumbia ameaçadoramente, suas asas batendo com energia furiosa enquanto aguardava o comando de seu mestre. Vá, Giovanni ordenou sua voz baixa e ameaçadora, sua expressão endurecendo com determinação. Encontre esses Pokémon e traga-os para mim. Devo saber suas intenções. O Beedrill, compreendendo a urgência de sua missão, decolou para o céu, suas asas cortando o ar noturno com precisão e determinação. Ele rapidamente ganhou altitude, navegando na escuridão enquanto começava sua perseguição ao Pikachu e ao Pidgeot. Enquanto isso, Giovanni observava de baixo, seus olhos brilhando com uma luz âmbar que parecia perfurar a própria noite. Seus poderes psíquicos, um presente concedido a ele pela misteriosa Floresta Viridian, permitiram-lhe estabelecer uma ligação mental com seu Beedrill. Através desta conexão, ele podia ver o que o Pokémon via, sentir o que ele sentia e transmitir comandos com a velocidade do pensamento. À medida que o Beedrill se aproximava da sua presa, a expectativa de Giovanni crescia. Ele podia sentir as auras poderosas dos dois Pokémon ficando mais fortes e sua curiosidade ardia mais do que nunca. Enquanto os veículos da polícia aceleravam em direção ao aterro, o carro da frente era dirigido por Luoker, que mantinha o foco na estrada enquanto olhava periodicamente para Austin e Yellow. O aterro assomava à distância, uma presença sinistra que sugeria os desafios que estavam prestes a enfrentar. Yellow cerrou o punho, os olhos brilhando com determinação feroz. Ela podia sentir a presença entorpecente ao lado de Giovanni de onde ela estava sentada, e isso a encheu de uma sensação de desconforto. Ela se virou para Austin, que estava sentado ao lado dela, e ele a sentiu gravemente, reconhecendo silenciosamente a gravidade da situação. Luoker, segurando o volante com força, olhou para Austin e perguntou: sua história é uma história bastante cômica, então se importa de me contar a verdade? Um pesado silêncio envolveu o carro quando Austin exclamou: somos contra a equipe Rocket. E seus poderes? Luoker perguntou, estreitando os olhos. Desde o nascimento eu acho, respondeu Austin, tentando parecer casual. Vocês dois? Luoker perguntou com uma pitada de ceticismo em sua voz. Sim, Austin confirmou. Então, o que há naquele aterro? Luoker questionou, sua curiosidade despertada. Algo que Giovanni quer esconder, Austin respondeu enigmaticamente. O que Giovanni tem a ver com isso? A voz de Luoker continha uma mistura de descrença e curiosidade. Ele é o líder da equipe Rocket, explicou Austin com a voz séria e inabalável. A mente de Luoker ficou em branco ao ouvir essas palavras. Essa é uma acusação e tanto, disse ele cautelosamente. Você quer provas? Austin desafiou. Bem, eu sou um defensor da inocência até prova em contrário. Sem sombra de dúvida, respondeu Luoker, seu tom assumindo uma qualidade mais formal. Austin ergueu a palma da mão e, de repente, Lucario colocou a mão no ombro de Luoker. Em um instante, Luoker foi preenchido com uma sensação de foco intenso enquanto Lucario compartilhava sua visão da aura. Luoker teve uma visão da floresta, dos carros e de Giovanni, acompanhada por um traço de aura primordial. À medida que a visão desaparecia, Luoker começou a suar frio. Quer mais provas? Austin perguntou enquanto Luoker tentava acalmar seu coração acelerado. Tudo bem, vou acreditar em você, admitiu Luoker, sua expressão ficando ainda mais séria.
O que posso fazer para ajudar? Diga a todos os carros para continuarem em movimento e manterem esse cachorrinho firme, Austin instruiu, sua voz resoluta. Oh, antes que eu esqueça, dê isso para Lance e mais ninguém, acrescentou Austin, sua voz afiada e urgente. Walker assentiu, guardando o drive USB no bolso enquanto observava Austin e Yellow trocarem um olhar determinado. Pronto, declarou Austin. Pronto como sempre estarei, afirmou Yellow. Só então, Abra se teletransportou para dentro do carro e com um sorriso atrevido proclamou. Ei, policial, acabei de ser teletransportado para cá de outra dimensão. Você não acreditaria no atraso que experimentei no caminho. De qualquer forma, como está seu dia? Abra continuou, uau, calma aí, turbo. Não há necessidade de aumentar o volume. Vamos apenas respirar fundo e reduzir para um nível confortável. Podemos ter uma conversa civilizada sem problemas. Com um brilho travesso nos olhos, Abra agarrou a mão de Yellow. Uau, sim, querido, vamos. Ele aplaudiu enquanto se teletransportava com Yellow a reboque. Simultaneamente, Lucario e Austin canalizaram sua aura para os pés, arrancando a porta do carro das dobradiças. Vamos, acabei de comprar este carro, reclamou Walker, mas Austin apenas apontou para o sistema de comunicação. Walker assentiu e enviou uma mensagem de voz para os outros carros, instruindo-os a seguir em frente. Lucario salta do carro. O ar crepitava de tensão quando as patas de Lucario começaram a brilhar com uma aura azul brilhante. A aura se intensificava a cada segundo que passava até parecer quase irradiar dele em ondas. À medida que a aura ficou mais forte, a respiração de Lucario tornou-se mais profunda e intensa, seu foco se concentrando na esfera de energia que estava criando. O suor brilhava em sua testa, seus músculos tensos enquanto ele se concentrava em formar a esfera perfeita. Finalmente, com uma explosão de energia, a esfera da aura tomou forma. Era algo lindo, um orbe azul brilhante que estalava com poder bruto. Lucario ergueu acima da cabeça com uma expressão de determinação feroz gravada em seu rosto. Na vasta extensão do céu aberto, uma batalha épica estava em andamento. Beedrill, o poderoso Pokémon do tipo inseto com uma aparência ameaçadora, voava pelo ar em velocidades vertiginosas, perseguindo incansavelmente o ágil Pidgeot. O Pokémon parecido com um pássaro, com seus sentidos aguçados e agilidade impressionante, estava usando todos os truques de seu arsenal para se esquivar dos ataques ferozes de Beedrill. Sua dança aérea em alta velocidade foi um espetáculo para ser visto, uma prova do poder e da habilidade desses dois oponentes formidáveis. Enquanto os dois Pokémon lutavam, seus movimentos formavam padrões intrincados nas nuvens acima. Os espectadores de baixo ficariam hipnotizados pela exibição de tirar o fôlego, uma demonstração deslumbrante de coragem e precisão. O ferrão de Beedrill brilhou ameaçadoramente enquanto se preparava para atacar, lançando um feroz ataque de tesoura X em direção a Pidgeot. O Pokémon pássaro, com um poderoso bater de asas, voou para cima e evitou por pouco o ataque devastador. A tesoura X deixou uma marca gigante em forma de X nas nuvens, evidência de sua imensa força e um lembrete arrepiante do perigo que aguardava Pidgeot caso ela fosse atingida. De repente, Beedrill avistou Pikachu e o treinador de Pidgeot abaixo dele e, sem pensar duas vezes, mergulhou em direção a eles com intenção assassina. Pidgeot, sentindo o perigo que seu treinador corria, rapidamente pegou uma baga vaca do chão, preparando-se para o ataque que se aproximava. Pikachu, consciente da ameaça, não perdeu tempo em convocar seu poderoso ataque de trovão. Suas bochechas brilharam com eletricidade enquanto ele concentrava sua energia e então liberou uma brilhante demonstração de poder bruto. O céu se iluminou com um clarão ofuscante quando o poderoso ataque de trovão disparou em direção a Beedrill, que ainda avançava em direção a eles. Quando o ataque atingiu Beedrill, Giovanni, que assistia à batalha de seu carro lá embaixo, ficou surpreso com o poder absoluto em exibição. Seu motorista, igualmente chocado, perdeu o controle do veículo, fazendo com que ele saísse da estrada e colidisse com a folhagem ao redor. O coração de Giovanni acelerou ao perceber que a situação estava rapidamente fora de controle. Com um estalo sinistro no ar, Giovanni virou-se para seu carro, apenas para ver uma esfera de aura colossal vindo direto para ele. A esfera, uma massa mortal de energia concentrada, foi ficando cada vez maior, preenchendo sua visão enquanto avançava em sua direção com uma precisão assustadora. O impacto foi catastrófico, quebrando o para-brisa do carro e fazendo Giovanni cambalear para trás no banco, com o rosto uma máscara de dor e descrença. As consequências do poderoso ataque ficaram evidentes nos restos mutilados do carro de Giovanni. Enquanto lutava para recuperar a compostura, ele não pôde deixar de sentir o peso de suas ações e a compreensão de que sua busca pelo poder havia levado a esse momento de vulnerabilidade. No alto do céu, Beedrill foi momentaneamente distraído pela comoção abaixo. Seus olhos compostos se fixaram nos destroços do carro de Giovanni e na poderosa esfera de aura que havia causado estragos ao seu redor. Essa distração de fração de segundo foi tudo que Abra e Fearo precisavam para aproveitar a oportunidade e executar seu plano para derrubar o formidável Beedrill. Com reflexos ultra-rápidos, Fearo desceu e desferiu uma série de ataques aéreos rápidos, atingindo Beedrill com a precisão de um mestre estrategista. O Pokémon do tipo inseto se recuperou da barragem inesperada, lutando para se recuperar no meio do ataque implacável. Enquanto isso, Abra concentrou sua energia psíquica e lançou telecineticamente uma seriga metálica especialmente projetada em direção ao corpo de Beedrill. A seriga, produto de extensa pesquisa e engenharia, foi projetada para perfurar até mesmo o exoesqueleto mais resistente, permitindo que a carga transportada se infiltrasse no sistema do alvo. À medida que a agulha penetrou na armadura quitinosa de Beedrill, o veneno modificado conhecido como Projeto Venom foi liberado, espalhando-se rapidamente por todo o corpo do tipo inseto.
Apesar da imunidade natural de Beedrill ao veneno devido à sua tipagem, o projeto Venom foi projetado para ser particularmente potente e capaz de superar essa imunidade. O veneno foi projetado para atingir e interromper os processos biológicos específicos que forneciam resistência a Beedrill, tornando-o vulnerável ao ataque tóxico. Beedrill soltou um grito de gelar o sangue ao cair no chão, com o corpo destruído pela dor e convulsionando pelos efeitos do veneno insidioso. O outrora poderoso Pokémon era agora uma mera casca do que era, uma prova do poder devastador do projeto Venom. Pikachu, Pidgeot, Abra e Fearu compartilharam um olhar de determinação e alívio, sabendo que seu trabalho em equipe levou à derrubada bem-sucedida do temível Beedrill. Eles compreenderam que ainda havia muito trabalho a ser feito e muitos desafios a enfrentar, mas por enquanto, tinham alcançado uma pequena vitória na sua luta contínua. Com um aceno compartilhado, Abra teletransportou o grupo, deixando o caos para trás enquanto avançavam para a próxima etapa da missão. Parágrafo Mac disse que há muito tempo atrás, quando Arceus, ou em algumas versões estava criando o Pokémon o primeiro Sunker, então um dos maiores Pokémon de grama, pediu a Arceus para tornar seu tipo mais forte, pois os Pokémon de grama passavam fome, sendo predado com frequência e tendo apenas pedras e terra para comer. Arceus discordou, dizendo que ele equilibrou todos os tipos, exceto o veneno, que era para compensar em astúcia e subterfúgio o que lhes faltava em poder bruto, em sua sabedoria divina e que a grama tinha mais vantagens do que fraquezas. Sunker, indignado com a recusa de Arceus, reuniu um grande grupo de Pokémon do tipo grama para roubar o sol. Os tipos Fogo e Groudon uniram forças com Arceus para proteger o sol, e o argumento de Sunker parecia comprovado pela força esmagadora da derrota de Grass. Mas enquanto Virizion liderava o exército de grama, Sunker, agora Sunflora, passou furtivamente pelas linhas inimigas e roubou um pequeno e extremamente brilhante pedaço de luz solar, enquanto seus camaradas enfrentavam a execução por traição contra os deuses. Arceus, magoado, confuso e traído, colocou Meadow Plate e tentou comer terra para determinar quantos tipos de grama poderiam se voltar contra ele, e imediatamente ele entendeu. Os rebeldes foram perdoados, e Arceus até permitiu que ficassem com seu pedaço do sol, fingindo ignorar o roubo de Sunker, que eles usaram para prender Solarbeon e criar clorofila para consumir a luz solar. Mas Arceus não conseguiu perdoar seu líder, e Sunker e seus descendentes foram amaldiçoados a serem para sempre os Pokémon mais fracos, sem sequer a velocidade de fuga que mantém muitos Magikarp vivos hoje. No entanto, ele ofereceu-lhes uma fonte de esperança. Pequenos pedaços do sol foram enterrados ao redor do mundo, e qualquer Sunker que os agarre evolui para um Sunflora e escapa da maldição de Arceus. Capítulo 362. Mega Evolução é um poder que está disponível para treinadores Pokémon há centenas de anos, mas os nobres de Kalos e as tribos de Hoenn recusaram-se a dar seu conhecimento sagrado ao público em geral até 2 décadas antes dos dias atuais, quando o professor Oak testemunhou o fenômeno feito por um treinador pródigo que seria conhecido no mundo pelo nome de Red Ketchum. Esta descoberta da Mega Evolução fez com que o professor Oak e seu aluno, professor Augustine Sycamore, dedicassem anos de pesquisa ao fenômeno. As ações e contribuições do professor Oak causaram enorme interesse no campo da Mega Evolução por parte da Liga e de todas as teorias bizarras. Duas são amplamente consideradas as melhores teorias para explicar a Mega Evolução. Uma forma de explicar a Mega Evolução foi através do conceito de plasticidade fenotípica, que é a capacidade de um organismo exibir diferentes características físicas e comportamentais em resposta a mudanças em seu ambiente ou outros fatores. No caso da Mega Evolução, imaginaríamos que o corpo do Pokémon responde a certos estímulos do ambiente de batalha, como altos níveis de energia ou estresse, desencadeando uma série de alterações fisiológicas e bioquímicas que resultam em uma transformação temporária alcançada pela ativação de certos genes ancestrais que ligam algumas espécies de Pokémon a Pokémon lendários. Esta transformação pode envolver mudanças na aparência física do Pokémon, bem como em suas habilidades e estatísticas. Outra forma de explicar a Mega Evolução foi através do conceito de epigenética, que é o estudo de mudanças na expressão genética que não envolvem alterações na sequência de DNA subjacente. As mudanças epigenéticas podem ser desencadeadas por vários fatores, como estresse ambiental, dieta e outros estímulos externos aos genes ancestrais que permaneciam adormecidos. É possível que as Mega Stones, itens que permitem ao Pokémon Mega evoluir, contenham compostos que desencadeiam mudanças epigenéticas no genoma do Pokémon, resultando na transformação temporária. Seja qual for o caso, a Mega Evolução era um poder que muitos queriam adquirir e, infelizmente, caiu nas mãos de certas pessoas que usariam o poder por razões nefastas. Austin soube da existência da Mega Evolução através do banco de dados de Cynthia e da equipe Rocket, que revelou um detalhe fascinante. Giovanni, o líder da organização, possuía o poder da Mega Evolução, especificamente com seu formidável Beedrill. Esta revelação levou Austin a concentrar seus esforços em atingir o Mega Evolving Beedrill de Giovanni. O ar noturno na floresta estava denso de expectativa quando uma explosão repentina e de fogo quebrou o silêncio tranquilo. As árvores tremeram e o rugido das chamas reverberou por toda a clareira. Dentro de um dos carros em desaceleração, as mãos de um policial apertaram o volante, os olhos fixos no inferno crescente à sua frente. Ele estava dividido entre o instinto de ajudar e a consciência de que tinha uma missão a cumprir. Assim que ele pensou em parar, a estática do comunicador interrompeu seus pensamentos. Uma voz cortou o barulho, ordenando: continue avançando. O oficial hesitou por um momento, depois pisou no acelerador com relutância, deixando o caos para trás para perseguir seu objetivo final.
No meio do pandemônio, uma figura emergiu do inferno como um gol saindo de seu túmulo, segurando os restos carbonizados de seu motorista, usados como um escudo grotesco. Giovanni, imperturbável pela cena infernal, avançou com a confiança de um predador perseguindo sua presa. Ele olhou para o walkie-talkie da polícia em sua mão, notando que estava ativo. Olhador, Giovanni falou, sua voz fria e comedida como um vento gelado através de uma cripta. Acredito que esses dois criminosos estão envolvidos no desaparecimento de Erika. A voz de Walker estalou no walkie-talkie. E que evidências você tem para apoiar essa afirmação macabra, Giovanni? Esses dois malfeitores orquestraram um ato de terror contra mim e desejam atrair você da cidade de Celadon para um aterro abandonado, deixando para trás uma metrópole vulnerável repleta de inocentes. O silêncio pairava como uma névoa opressiva, enquanto Walker relembrava as advertências de Austin sobre Giovanni. Meus instintos me valeram o título de Giovanni da Terra. Confio em meus instintos, e você também deveria confiar, Walker. Afinal, sempre tive em mente os melhores interesses desta cidade. De repente, uma perturbação no céu perfurou a calma misteriosa. Algo despencou, caindo em direção ao chão com a velocidade de um espírito vingativo. Os olhos de Giovanni se arregalaram de horror e ele rapidamente liberou seu Cloyster de sua pokébula. Rápido, Cloyster! Ele gritou. Forme um escorregador gelado e pegue Beedrill. O Cloyster respondeu com velocidade sobrenatural, conjurando uma parede de gelo que arrebatou o Pokémon que caía das garras da destruição certa. Giovanni, não confio em evidências anedóticas, a voz de Walker assombrava as ondas de rádio. Você está insinuando que minhas palavras nada mais são do que sussurros vazios? Giovanni desafiou. Você pode fazer o que quiser, mas eu seguirei meu caminho, retrucou Walker, e com isso o walkie-talkie ficou em silêncio como um cemitério à meia-noite. É interessante ver que as palavras de um ministro estão sendo subvalorizadas pelas palavras do desconhecido. Poderia isso ser algum tipo de armação do presidente Gorbachev? Giovanni pensou enquanto seus olhos se dirigiam para seu Beedrill, e um pavor frio tomou conta de seu coração ao observar seu querido starter se contorcendo em tormento. Um veneno traiçoeiro corria nas veias do normalmente inflexível Pokémon, mas a expressão de Giovanni permaneceu uma máscara ilegível. O desespero tomou conta de sua mente quando seu telefone, há muito inativo, finalmente exibiu barras de sinal. Com dedos firmes que não revelavam nada de sua agitação interna, ele discou um número. Archer, ele sussurrou, sua voz baixa e urgente, ecoando a escuridão que os envolvia. Inicie o plano Ômega no velho Celadon imediatamente. Ele cortou a conexão sem esperar por uma resposta, seu foco voltando para a forma agonizante de seu Beedrill. Enquanto Giovanni se ajoelhava ao lado de seu iniciador, acariciando ternamente sua cabeça enquanto avaliava os efeitos virulentos da toxina. Enquanto uma névoa psíquica fantasmagórica se espalhava pelas árvores, seus tentáculos se entrelaçavam com o ar noturno. A testa de Giovanni franziu-se ainda mais ao sentir a extravagante energia psíquica irradiando da névoa. Uma figura ameaçadora emergiu da escuridão e Giovanni ficou tenso, preparado para qualquer ameaça iminente. Mas à medida que a figura se aproximava, ele reconheceu o rosto familiar de Austin, vestido com seu traje. Entoou Giovanni, sua voz sombria e divertida. Devo dizer que você fez uma boa pesquisa para ter pensado em tal plano. Comissionar meu starter para fora da batalha enquanto fazia novas tentativas contra minha vida e me levava para um local que você poderia ter preparado para a nossa batalha. Impressionante, bastante impressionante. Ele riu baixinho, um som sinistro que ecoou pela floresta assombrada enquanto ele olhava para Austin. Por que não nos apresentamos? O nome é Lionel Giovanni. As palavras pairavam no ar, carregadas de pressentimentos, enquanto os dois adversários se preparavam para se confrontar numa batalha arrepiante que alteraria para sempre o curso das suas vidas. Parágrafo MAC. A cabeça redonda, amarela e superdimensionada de um Sunflora atraiu muitas comparações com o próprio Sol, especialmente porque é cercada por pétalas douradas que muitos argumentam que se assemelham aos raios solares. Essa semelhança não existe por alguma convergência acidental, nem porque apresenta uma face maior para o Sol, mas porque a cabeça de uma Sunflora é pouco mais que um estojo para conter uma pedra do Sol. A pedra do Sol normalmente fica adormecida e a maior parte da energia do Pokémon é obtida através da fotossíntese. A pedra é mais parecida com uma bateria do que com um gerador, e permite ao Sunflora energia para lutar duramente à noite ou na chuva. Mas quando um Sunflora está em perigo ou entra em uma batalha, ele está realmente desesperado para vencer, e sua pedra do Sol é do tipo certo. Pois muitos só tornam o Sunflora mais rápido, como um tipo água na chuva, seu verdadeiro poder pode ser liberado. A temperatura corporal de uma Sunflora aumenta dramaticamente à medida que os átomos dentro da pedra do Sol sofrem fusão nuclear. Sua cabeça brilha como um sol em miniatura e gira rapidamente enquanto dispara raios solares tão rápidos e penetrantes que muitos dizem que se parece mais com o julgamento, do tipo grama de Arceus do que com os raios de um Venusaur. No entanto, o poder da Pedra do Sol tem um custo. Não apenas a cabeça de Sunflora fica frequentemente de cabeça para baixo depois de usar o poder, mas também causa um grande impacto no Pokémon, que muitas vezes é nocauteado não por seu inimigo mas por sua Pedra do Sol. Após cada batalha, a cabeça do Sunflora fica um pouco menor com a Pedra do Sol que ela envolve. Disse que se a Sunflora consumir toda a energia da Pedra do Sol, ela se transformará em um Sunker, um destino que muitos consideram pior que a morte. Capítulo 363.
Mudança de ponto de vista. A floresta estava viva com os sons da noite, o farfalhar das folhas e o chiurear dos grilos formando uma sinfonia harmoniosa. A lua lançava uma luz misteriosa através dos galhos, criando uma atmosfera sobrenatural que parecia dançar com as sombras. O ar estava denso com o cheiro de terra e umidade, a fragrância da flora misturada com o cheiro almiscarado das criaturas que chamavam a floresta de lar. Uma buzina soou ao longe, seu chamado ecoando pelas árvores, acrescentando uma qualidade etérea à floresta naquela noite. Enquanto Giovanni e Austin permaneciam neste reino estranho e místico, uma névoa psíquica começou a envolver a área, girando ao redor deles em uma exibição hipnotizante de cores e padrões. A névoa carregava consigo uma energia que parecia pulsar e zumbir como se estivesse de alguma forma viva e sensível. A floresta não era mais apenas pacífica e tranquila. Era um lugar de poder, um lugar onde a própria estrutura da realidade podia ser dobrada e moldada. Quem é você? Giovanni perguntou, sua voz cheia de uma mistura de curiosidade e cautela. Enquanto ele falava, o rosto de Austin começou a escorrer, revelando uma mulher assustada por baixo. Seu rosto estava gravemente machucado, seus olhos fechados e inchados e seus lábios sangrando. Ela tinha uma cicatriz profunda na testa. Com uma voz sarcástica, Austin exclamou, estou aqui pela pensão alimentícia, Giovanni. Haha, o rosto de Giovanni se contorceu com uma risada sinistra enquanto ele olhava para Austin. Boa, disse ele antes de se virar para seu Beedrill. O quê? Você não vai atacar ou quer levar isso a tribunal? Mesmo sendo um homem desarmado como eu, não posso fazer nada fora do tribunal, já que você me deixa em grande desvantagem. Giovanni jogou junto enquanto usava seus poderes para aliviar um pouco a dor de seus Pokémon. Então, venha e me ataque, desafiou Giovanni, olhando para trás quando a sombra de Austin se moveu enquanto Scizor disparava em sua direção. Ele riu Scizor, um Pokémon muito bonito, se assim posso dizer. Giovanni comentou enquanto olhava para Scizor atacando. Os olhos de Giovanni se arregalaram ao admirar a demonstração de força e velocidade. Levou um segundo para o seu Pokémon me atacar, enquanto eu levaria 3 segundos para pegar uma Pokébola e liberar meu Pokémon. Impressionante, reconheceu. A maioria das pessoas pensaria que para ser um ótimo treinador, você precisa de Pokémon poderosos, mas também precisa de velocidade, força e habilidades próprias. Infelizmente, eu já tinha meu Cloyster disponível. Os olhos de Giovanni se estreitaram enquanto observava a cena que se desenrolava diante dele. Apesar de estar envolto em gelo momentos atrás, Scizor estava longe de ser derrotado. Seu corpo metálico brilhava com determinação e seu olhar feroz permanecia inabalável. Claramente, este não era um Pokémon típico. Giovanni podia sentir a carga elétrica no ar, a névoa psíquica imbuindo a atmosfera com uma sensação de poder sobrenatural. A névoa girou em torno de Scizor, suas energias psíquicas ajudando o Pokémon a se libertar do gelo que antes o aprisionava. A resiliência do Pokémon do tipo aço diante da adversidade foi uma prova de sua força e de seu vínculo com Austin. Quando o gelo se quebrou ao redor de Scizor, Giovanni não pôde deixar de sentir uma onda de excitação percorrendo-o. Essa reviravolta inesperada só serviu para tornar o confronto mais emocionante. O corpo metálico de Scizor brilhava ameaçadoramente ao luar enquanto avançava em direção a Cloyster com fúria incontrolável. Cloyster, sentindo o ataque iminente, rapidamente fechou sua concha, formando uma barreira impenetrável. As garras metálicas de Scizor rasparam a superfície, o som ecoando pela floresta. Imperturbável pela resistência, Scizor saltou para trás e preparou-se para outro ataque. Giovanni gritou para Cloyster, use Spike Cannon. O Pokémon Bivalve respondeu, sua carapaça se abrindo e lançando uma saraivada de espinhos em direção a Scizor. Austin respondeu, golpe de espada. Scizor disparou pelo ar com uma velocidade incrível, evitando os projéteis e aproximando-se de Cloyster mais uma vez enquanto carregava uma garra de metal. As garras de Scizor brilharam com um brilho metálico quando atacaram Cloyster novamente. Desta vez a força do ataque era poderosa demais para Cloyster resistir, e sua estrutura defensiva rachou sob a pressão. Giovanni cerrou os dentes, percebendo que precisava agir rápido. Cloyster, use Aurora Beam. Um lindo feixe de luz multicolorido saiu da boca de Cloyster, direcionado diretamente para Scizor. Austin reagiu rapidamente, gritando, Scizor, use Iron Ace. O Pokémon do tipo aço começou a executar uma combinação de Iron Head e Aerial Ace. Seu corpo metálico foi envolvido por uma aura prateada enquanto voava pelo ar com incrível precisão. Quando o Aurora Beam e o ataque Iron Ace de Scizor colidiram, uma explosão de luz e energia irrompeu, cegando momentaneamente os dois treinadores. A névoa psíquica parecia se alimentar da energia, girando mais intensamente ao redor dos combatentes. Assim que o confronto parecia atingir o seu auge, a névoa psíquica que os rodeava começou a agitar-se e a turvar-se, tornando-se mais espessa e intensa. De repente, Scizor e Cloyster foram envolvidos pela névoa e teletransportados, desaparecendo de vista. Então, você não vai trazer uma luta justa para este caso judicial? Giovanni disse, seus olhos brilhando ameaçadoramente enquanto observava a sombra abaixo de Austin e dele mesmo. Uma garra gigante se materializou, fazendo seu caminho ameaçadoramente em direção ao seu pescoço antes de se transformar, através dele inofensivamente. Oh meu Deus, Giovanni exclamou, fingindo choque. Só então, a escuridão da floresta mudou, revelando um Ivysaur pronto para a batalha. Ele liberou uma torrente de sementes de bala, transformando a floresta tranquila em um campo de batalha caótico. A floresta reverberou com o som de tiros enquanto as sementes de Ivysaur brilhavam implacavelmente em direção a Giovanni. O líder da equipe Rocket era alto e imponente, aparentemente imperturbável pelo ataque que se aproximava. À medida que as sementes das balas se aproximavam, os olhos de Giovanni começaram a brilhar em um tom âmbar feroz, um sinal claro de que seus formidáveis poderes estavam prestes a ser liberados.
Com um poderoso puxão telecinético, Giovanni pegou uma Pokébola do cinto e lançou-a na sua frente. A Pokébola se abriu em um clarão de luz deslumbrante, revelando um enorme Hyperior, sua pele rochosa brilhando no meio do tiroteio contínuo. A fera colossal rugiu ao se posicionar entre Giovanni e a barragem de sementes de bala, determinada a proteger seu mestre a todo custo. Ivysaur continuou a atirar, seu rugido ensurdecedor abafando todos os outros sons da floresta. As sementes das balas ricochetearam na pele dura de Hyperior, enviando faíscas em todas as direções. Giovanni observou com indiferença enquanto seu Pokémon de confiança recebia o peso do ataque, seu enorme volume absorvendo o impacto das sementes de bala sem sequer estremecer. A floresta permaneceu envolvida na cacofonia de tiros e no rugido de Hyperior pelo que pareceu uma eternidade. Eventualmente, Ivysaur ficou em silêncio, seu corpo exausto pela barragem implacável de sementes de bala que havia lançado. A floresta lentamente retornou ao seu estado natural de paz, os ecos da intensa batalha desaparecendo na memória. Giovanni olhou para Austin, um sorriso brincando em seus lábios. Essa foi uma tática impressionante. É uma pena que você não esteja do meu lado. Alguém com sua atitude astuta e calculista seria um trunfo para a equipe Rocket. Duvido que você se juntasse a mim tão facilmente, mesmo que eu pagasse a pensão alimentícia. Então, que tal isso? Se eu ganhar essa altercação, você se junta à equipe Rocket e luta ao nosso lado pelo resto de seus dias. Eu até pagarei pela pensão alimentícia. As palavras de Giovanni pairaram no ar, carregadas de tensão e humor, enquanto sua Nidoking colidia com Austin's Alter ao fundo. Seu silêncio significa que você concorda ou discorda. Giovanni pressionou, seus olhos brilhando ameaçadoramente. Austin permaneceu quieto, recusando-se a ceder à pressão de Giovanni. O sorriso do líder da equipe Rocket se alargou e ele lançou um Pokémon bípede semelhante a uma tartaruga com um corpo esférico envolto em uma concha de pedras cinzentas revestidas. Sua cabeça, com focinho achatado, 2 dentes pontiagudos na mandíbula inferior e olhos vermelhos projetavam-se do centro da concha. A criatura tinha braços curtos, cada um com 3 garras, e 2 pernas com pés que tinham 4 garras na frente e uma atrás. A cabeça e os membros eram de cor marrom claro. Golem, Giovanni anunciou, sua voz cheia de confiança. Golem rugiu em resposta, sua cabeça e membros se retraíram em seu corpo quando começou a girar como uma bola, avançando em direção a Austin com uma força incrível. Em uma reação rápida, Clefable de Austin apareceu entre ele e Golem. Utilizando suas habilidades de manipulação da gravidade, Clefable lançou o tipo de rocha giratória acima dela. No entanto, o giro rápido de Golem fez com que Clefable perdesse o controle de sua manipulação, e o tipo pedra caiu de volta em sua direção. Pensando rapidamente, Clefable usou seus poderes para formar um escudo de terra, preparando-se para o impacto do Golem. O devastador ataque Rollout de Golem atingiu o escudo improvisado de Clefable, mas o movimento dobrou de poder a cada turno, e a força explosiva por trás dele foi demais para o escudo suportar. O chão quebrou sob a pressão intensa, e a onda de choque resultante enviou Clefable de volta para Austin, nocauteado. O sorriso malicioso de Giovanni se alargou, deleitando-se com sua aparente vitória. Mas sua expressão mudou num instante quando o Hyperior se colocou na frente dele, agindo como uma barreira protetora. Uma enorme onda de energia psíquica, cortesia de Musharna de Austin, atingiu Golem, lançando tipo rocha através de uma dúzia de árvores antes de desaparecer na névoa psíquica que envolvia a floresta. À medida que a batalha entre o Alter de Austin e a Nidoking de Giovanni avançava, uma névoa espessa começou a envolver a arena. Os olhos de Alter brilhavam em um azul misterioso e sua boca se esticava em um sorriso sinistro. Ficou claro que o Pokémon do tipo fantasma estava tramando alguma coisa. Giovanni, percebendo a névoa ficando mais espessa, gritou para sua Nidoking: "Cuidado com essa névoa." Nidoking rugiu em resposta, reconhecendo o comando do seu treinador. No entanto, a névoa tornou-se tão densa que ela mal conseguia ver o seu adversário. À medida que a névoa girava em torno dos 2 Pokémon, o corpo fantasmagórico de Alter começou a tremer, como se estivesse entrando e saindo da existência. De repente, um pulso de energia percorreu a névoa, envolvendo tanto Alter quanto Nidoking. Antes que Giovanni pudesse reagir, os 2 Pokémon desapareceram, aparentemente teletransportados pela névoa misteriosa. Parágrafo MAC. É uma coisa boa que Yama raramente viva perto de humanos, pois seu zumbido alto e agudos torna um dos Pokémon mais problemáticos. Projetado para perturbar os sistemas de ecolocalização do Zubat que os Yama atacam na natureza, quando um enxame passa por um assentamento humano, o zumbido quebrará janelas e quebrará tímpanos até ser expulso por uma multidão indignada, aterrorizada e muitas vezes surda. Um único Yama é uma praga irritante, ou às vezes um companheiro querido, mas um enxame é um desastre natural. Além dos militares que o utilizam para interromper o radar inimigo, grandes concentrações de Yama são desconhecidas entre os humanos. E regulamentos rígidos dificultam a criação e pesquisa eficazes deste Pokémon rápido e colorido. Na verdade, mesmo treinar um único Yama é tabu e não é totalmente legal. E isso é uma pena, pois Yama devidamente treinados podem alterar a frequência de seu zumbido. E quando o tom é controlado e adequado para objetos grandes e ouvidos humanos, a bela canção de Yama brilha. Muitos compositores populares usaram gravações Yama em suas sinfonias por gerações, embora outros tenham recusado porque isso tornava muito fácil ganhar fama. Disse que há uma colônia de Yama nas profundezas do Grande Pântano que foi exilada lá há muito tempo, depois que seu treinador foi executado por coletar um Pokémon tão perigoso. Outros consideraram-na uma mutação estranha, pois como poderia um grupo de Yama viver tanto tempo? A sua canção triste é considerada a mais bela do mundo, mas aqueles que a ouvem raramente conseguem ou desejam voltar para contar o conto.
Capítulo 364. Mudança de ponto de vista. Em outra parte da floresta, a névoa psíquica pairava pesadamente no ar, pulsando com energia. A densa neblina dificultava a visão, mas enquanto girava, Scizor e Cloyster reapareceram, travando sua batalha feroz. O deslocamento repentino não fez nada para acabar com a sua determinação. Os dois Pokémon continuaram o confronto, nenhum deles cedendo terreno. Scizor, com sua incrível velocidade e agilidade, avançou, tentando atingir Cloyster com outro poderoso Sword Strike. No entanto, Cloyster aprendeu com a troca anterior e conseguiu escapar do ataque, voltando para a névoa. Percebendo que sua velocidade seria uma vantagem significativa no ambiente nebuloso, Scizor alçou voo, usando suas asas para levantar a névoa psíquica e criar um vórtice rodopiante. O Pokémon do tipo Aço entrava e saía da neblina, tentando confundir Cloyster e atacar de ângulos inesperados. Cloyster, no entanto, não ficaria atrás. Sentindo a estratégia de Scizor, ele preparou um ataque Ice Shard, lançando uma saraivada de projéteis gelados na névoa rodopiante. Os fragmentos cortam a neblina, interrompendo os movimentos de Scizor e forçando o Pokémon do tipo Aço a se tornar mais cauteloso. Scizor, com sua velocidade e destreza incomparáveis, iniciou o Aerial Punch, uma combinação de Bullet Punch e Aerial Ace. O Pokémon do tipo Aço atacou Cloyster, seus punhos brilhando com energia metálica enquanto diminuía a distância entre eles. A força do ataque criou um redemoinho em torno dos punhos de Scizor, dando ao Aerial Punch uma aparência visual única ao atingir seu alvo. Cloyster, antecipando o ataque iminente, contra-atacou rapidamente com Cyclic Crash. Projéteis gelados se formaram ao redor da carapaça de Cloyster, brilhando como adagas de cristal enquanto disparavam em direção a Scizor. Os afiados fragmentos de gelo colidiram com o Aerial Punch de Scizor, resultando em uma explosão espetacular de gelo e energia que iluminou a névoa com um brilho misterioso. Recusando-se a ser superado, Scizor lançou Dance Mania, usando Laser Falcons, Agility Swords Dance para aumentar sua velocidade, precisão e poder de ataque. Feixes concentrados de luz se fixaram em Cloyster quando o corpo de Scizor começou a se mover com uma velocidade ofuscante, deixando imagens residuais na névoa psíquica. As lâminas do Pokémon do tipo Aço brilhavam com energia intensa, refletindo a luz da lua em uma exibição deslumbrante ao atingir Cloyster com uma saraivada de ataques rápidos e precisos. Cloyster reagiu com uma combinação própria, usando Protect para se proteger do ataque de Scizor. Uma barreira transparente e brilhante envolveu Cloyster, desviando os ataques de Scizor com uma série de flashes brilhantes. Percebendo uma oportunidade, Cloyster seguiu com um poderoso Ice Beam. O raio emanou da boca de Cloyster, uma torrente de energia abaixo de zero que congelou a névoa ao redor de Scizor, envolvendo seus membros em gelo e dificultando seus movimentos. Para não se conter, Scizor utilizou o F-Turn, uma combinação de U-Turn e Bullet Punch. Seu corpo brilhava com uma aura brilhante, quebrando o gelo enquanto girava rapidamente no ar e desferia um golpe poderoso. A força do ataque fez Cloyster girar em meio à névoa, momentaneamente desorientado. À medida que Scizor e Cloyster continuavam sua intensa batalha, a névoa psíquica ao redor deles começou a engrossar, girando com uma energia estranha e misteriosa. De repente, uma figura emergiu da névoa, seu corpo de pelos amarelos brilhando ao luar. Era um Abra, uma adição inesperada ao confronto feroz. No entanto, esta não era uma Abra comum. Com um brilho travesso nos olhos, ele disparou pelo campo de batalha, teletransportando-se para dentro e para fora da névoa psíquica com uma velocidade incrível. À medida que Abra se teletransportava pelo campo de batalha, começou a provocar e distrair Cloyster, fazendo comentários sarcásticos com uma voz surpreendentemente humana. Ei, Cloyster, você é tão eficaz quanto o Magikarp em um concurso de ortografia, gritou sua voz ecoando pela floresta. Mas Abra não estava lá apenas para fazer piadas. Ela também usou seus poderes psíquicos para ajudar Scizor na batalha contra Cloyster. Teletransportando-se com precisão, ele disparou rajadas de energia psíquica em Cloyster, desorientando ainda mais o Pokémon Bivalve e deixando-o vulnerável aos ataques implacáveis de Scizor. À medida que a batalha avançava, Abra continuou a se teletransportar e a contar piadas, mantendo a atmosfera leve apesar dos altos riscos. Você ouviu falar do Slowpoke que tentou aprender agilidade? Sim, eu também não. Abra brincou, fazendo com que até mesmo o sério Scizor fizesse uma breve pausa em seu ataque, aparentemente divertido com o comentário. Cloyster, ficando cada vez mais frustrado com as distrações de Abra, tentou retaliar com uma saraivada de fragmentos de gelo. O Abra, no entanto, esquivou-se dos projéteis sem esforço, teletransportando-se com um sorriso malicioso. Você terá que ser mais rápido que isso, Cloyster. Já vi Snorlax se mover mais rápido. Vendo sua chance de lançar seu movimento final, Scizor preparou seu movimento final, a lança de Longinus. Combinou Bullet Punch, Close Combat e Aerial Ace, imbuindo seu corpo metálico com um poder esmagador. A névoa psíquica pulsou com energia enquanto Scizor se preparava para desencadear o ataque devastador. Cloyster, percebendo a gravidade da situação, contra-atacou com Shell Smash, quebrando sua casca para aumentar sua velocidade, ataque e ataque especial. Seguiu-se com um poderoso Surf, na esperança de dominar Scizor antes que ele pudesse executar a lança de Longinus enquanto Abra se teletransportava com um comentário. Sim, eu não acho que estou legalmente prestes a me molhar naquele Cloyster. Graças a Deus merda, eu deveria ser ateu bem, pelo menos Cloyster não puxou o pau para fora. Quando o maremoto atingiu Scizor, ele se lançou no ar, executando a lança de Longinus com incrível velocidade e precisão. O poderoso ataque perfurou a parede de água, enviando ondas de choque através da névoa enquanto as duas forças colidiam. O impacto do movimento de Scizor criou uma impressionante exibição de luz, água e energia, iluminando momentaneamente a floresta como uma supernova. A lança de Longinus atingiu Cloyster, causando queimaduras graves, pois o movimento era mais rápido que a
a velocidade do som. O ar crepitava de energia e a névoa psíquica pareceu recuar diante da intensidade do ataque. A força do impacto fez Cloyster voar pelo ar, deixando um rastro de vapor em seu rastro. Ambos os Pokémon, exaustos da intensa batalha, caíram no chão, a névoa psíquica girando em torno deles como um cobertor reconfortante. Uma quietude pacífica pairava no ar da floresta densa, quebrada apenas pelo som ocasional de um galho quebrando sob os pés. A serenidade foi quebrada pelo aparecimento de um gigante alter branco, flutuando ameaçadoramente por entre as árvores. Seus olhos vermelhos examinaram a área em busca de presas e a atmosfera ficou tensa. À distância, uma poderosa Nidoking sentiu a perturbação e preparou-se para uma batalha iminente. Seus olhos se estreitaram quando ela viu o alter colidindo com uma árvore próxima, quebrando-a em 1000 pedaços com uma explosão ensurdecedora. O chão tremeu sob seus pés, fazendo-a tropeçar momentaneamente antes de recuperar o equilíbrio. Com um grunhido, ela avançou em direção ao alter, seus chifres pontiagudos brilhando na luz fraca. A batalha entre Nidoking e alter rapidamente se transformou em um confronto estratégico de alto risco. Nidoking atacou primeiro, atingindo alter com um ataque poderoso, mas a criatura fantasmagórica simplesmente passou por ela, deixando-a avançando em direção a nada além do ar. A risada sinistra do alter ecoou pela floresta, fazendo as orelhas da Nidoking se contorcerem de irritação. Implacável, Nidoking virou-se para enfrentar alter mais uma vez, pronta para enfrentar a criatura fantasmagórica com todas as suas forças. O alter, no entanto, não foi derrotado tão facilmente. Com um piscar de olhos, desapareceu nas sombras, deixando a Nidoking sozinha na floresta. Usando o ambiente a seu favor, alter emergiu debaixo do solo sombrio da floresta, desencadeando um poderoso ataque de bomba X. O chão abaixo de Nidoking tremeu enquanto ela se esquivava do ataque, manobrando habilmente em torno das árvores e usando sua cobertura a seu favor. Em resposta, Nidoking avançou, tentando pegar alter desprevenido. O Pokémon fantasmagórico, no entanto, antecipou seu movimento e lançou um devastador ataque Electric Shadow, combinando o poder de Shadow Ball e Thunderbolt. A explosão atingiu uma árvore próxima, fazendo-a tombar e quase esmagar Nidoking. Ela evitou por pouco ser atingida, usando sua força para arremessar a árvore de volta em alter. À medida que a batalha avançava, os dois Pokémon continuaram a usar o ambiente e seus movimentos combinados únicos para ganhar vantagem. Alter desencadeou uma maldição fantasmagórica, combinando o poder de Curse e Destiny Bond para criar uma armadilha mortal para Nidoking. Percebendo o perigo, Nidoking executou uma retirada estratégica, atraindo Alter para longe da armadilha e para uma área mais aberta. Nidoking então lançou um contra-ataque, esmagando o chão com sua cauda poderosa e enviando uma onda de choque em direção a Alter. Alter, no entanto, estava preparado para este movimento e respondeu com um combo Venomoso Hipnoses, misturando hipnoses e Venoshock para criar uma onda paralisante de energia que parou Nidoking em seu caminho. Antes que Nidoking pudesse se recuperar, Alpha Beedrill de Yellow entrou na briga, unindo forças com Alter. Os dois Pokémon trabalharam juntos, usando sua força e inteligência combinadas para aproveitar sua vantagem. Beedrill avançou, executando uma série de movimentos poderosos, incluindo Twineedon e Poison Jab. Nidoking teve dificuldade em se defender do ataque implacável de ambos os oponentes. No entanto, a maré da batalha mudou mais uma vez quando Vartortli de Austin apareceu em cena, emprestando seu poder à batalha em andamento. Vartortli não perdeu tempo em demonstrar seus movimentos combinados únicos, usando o Ice Age para criar um poderoso redemoinho gelado que atingiu Nidoking e Alter. Os três Pokémon se envolveram em uma dança complexa de ataques e contra-ataques, utilizando o ambiente e seus movimentos únicos para superar uns aos outros. A floresta se tornou um campo de batalha, enquanto cada Pokémon lutava para ganhar vantagem. Nidoking, apesar de estar em menor número, provou ser um oponente formidável, usando sua força e agilidade para se esquivar e contra-atacar. Numa inteligente demonstração de estratégia, Nidoking avançou em direção a um riacho próximo, forçando seus oponentes a segui-la até a água. À medida que a batalha continuava neste novo terreno, Nidoking aproveitou a flutuabilidade da água para aumentar a sua velocidade e mobilidade. Vartortli, vendo uma oportunidade de atacar, executou um movimento combo Burning Brine, combinando Scald e Brine para criar um ataque poderoso e escaldante. A água ao redor de Nidoking começou a ferver, mas ela saltou para fora do riacho bem a tempo, evitando o pior dos danos. Enquanto isso, Alter lançou um movimento combo Psychic Drain, usando Giga Drain e Psychic para minar a energia de Nidoking. Com suas forças diminuindo, Nidoking sabia que teria que tomar medidas drásticas para mudar o rumo da batalha. Avistando um afloramento rochoso próximo, ela avançou em direção a ele, atraindo Alter e Vartortli para segui-la. Ao entrarem no terreno rochoso, Nidoking desencadeou um poderoso terremoto, fazendo o solo tremer violentamente. A terra trêmula pegou Alter e Vartortli desprevenidos, desequilibrando-os e criando uma abertura para Nidoking atacar. Aproveitando sua chance, Nidoking atacou Alter com um poderoso ataque Megaor. O Pokémon fantasmagórico, no entanto, usou seu movimento combinado Gleaming Shadow para desviar o ataque, combinando o poder de Shadow Ball e Dazzling Gleam. A explosão resultante de luz e energia deixou Nidoking cambaleando. Alpha Beedrill de Yellow aproveitou o caos, executando um rápido ataque de retorno que atingiu Nidoking por trás, enfraquecendo-a ainda mais. Nidoking mal conseguia aguentar-se, as suas reservas de energia quase esgotadas. Com Nidoking encurralado, Alter e Vartortli se prepararam para lançar seus movimentos finais, Nigatmari Pulse e Song of Ice e Scald, respectivamente. Os dois ataques se combinaram em um vórtice devastador de energia psíquica, gelo e água escaldante que ameaçou subjugar Nidoking.
Em um ato final de desafio, Nidoken reuniu o que restava de sua força e rugiu, liberando um poderoso Hyper Beam que perfurou o vórtice, atingindo tanto Alter quanto Vartortre. A explosão resultante fez com que todos os 3 Pokémon caíssem no chão, espancados e exaustos. A floresta ficou em silêncio mais uma vez enquanto a poeira baixava. Nidoken, Alter e Vartortre jaziam no campo de batalha, com a energia gasta e os corpos machucados. Enquanto isso, com Austin e Giovanni, os olhos de Musharna brilharam quando a área foi engolida pela Trick Room. Giovanni sorriu maliciosamente. Bem, não é justo você usar 2 Pokémon ao mesmo tempo, não é? As palavras de Giovanni terminaram com ele liberando um Dugtrio ao lado de seu inferior. De repente, a habilidade Véu de Areia de Dugtrio foi ativada quando o campo de batalha foi engolido por uma tempestade de areia enquanto Austin liberava Rishornin ao lado de Musharna. De repente, recebendo uma mensagem psíquica, Austin foi informado de que Vartortre e Alter haviam derrubado Nidoken enquanto Abra e Scizor haviam derrubado Austin. Suspirou de alívio ao ver que, embora não estivesse no nível de Giovanni, suas táticas sujas estavam valendo a pena, desde que Giovanni acreditasse que esta era uma batalha justa. Pelo mangá, Austin sabia que Giovanni era alguém que queria pessoas talentosas ao seu lado como Red e Giovanni até queria vencer Red de forma justa para colocá-lo ao seu lado. Se Giovanni acreditasse que tudo isso era uma batalha justa, ele não faria. Tentar usar qualquer coisa perigosa, como amplificar seu Pokémon com seus poderes semelhantes aos de Lance e Elo, já que ele o queria ao seu lado, mas ele, Austin, iria usar isso como uma oportunidade para trapacear nesta batalha de qualquer forma, maneira ou forma para ganhar. Mesmo que não tenha vencido esta noite, Austin agora tinha uma compreensão clara da diferença de poder entre ele e Giovanni. Senhor Super, você é um grande treinador sendo capaz de levantar tais espécimes de poder. Por que não terminamos esse conflito rapidamente? Eu sou um homem ocupado. Giovanni perguntou, mas Austin permaneceu em silêncio. Rishornin, use broca de impacto. Acho que você só vai ouvir depois que eu vencer você, Giovanni exclamou quando a tempestade de areia foi destruída por um Rishornin em movimento rápido. O redemoinho do impacto do Giga formou-se em torno de si mesmo enquanto a energia girava em forma de broca ao redor do Pokémon. O Hyperior de Giovanni recuou o punho ao atacar Rishornin com um soco de foco. Os 2 ataques se encontraram no meio, enquanto toda a tempestade de areia ao redor deles foi destruída pela onda de choque dos ataques colidindo. Estrondo. Parágrafo Mac disse que se alguém olhar para um Volper por tempo suficiente, essa pessoa logo será infundida com um propósito renovado e uma forte vontade de viver. Isso é tanto uma ilustração quanto um exagero, pois há algo em um grupo brincalhão de Volper que leva as pessoas ao contentamento e à paz interior. Volper é amado não apenas por seus rostos fofos, mas também por sua imensa determinação. Eles são conhecidos por arrastar nadadores afogados para a superfície usando apenas a boca, pois não têm braços para segurá-los. Eles manipulam objetos meticulosamente com suas caudas, usando ferramentas como o Monkey ou o Oshawott, apesar de não terem membros para fazê-lo de forma eficaz. E quando em batalha, embora sua coragem por si só raramente lhes permita a vitória, é preciso lembrar que os Pokémon oponentes se recusam a usar movimentos como a autodestruição contra eles, pois eles também são inspirados por Volper a viver para que explodam. Mais raro até mesmo do que o Volper dourado, que é considerado o melhor antidepressivo conhecido pelo homem, é uma variante da espécie conhecida como Volper reverso. Esses Volper nascem com a boca de cabeça para baixo, e seu rosto carrancudo enche as pessoas com tanto desespero que muitos são levados ao suicídio instantaneamente. Capítulo 365. Estrondo. O Hyperior de Giovanni, impressionado com a resiliência do Rishornin, decide mostrar suas táticas ao usar o canhão do outro braço para disparar uma explosão de pedra diretamente na lateral da cabeça de Rishornin, fazendo-o tropeçar para trás. Baixou o braço, mas devido à sala de truques de Musharna, Rishornin foi capaz de ultrapassar e evitar o ataque quando a explosão de foco de Hyperior pousou no chão da floresta. Um raio brilhante de energia irrompeu de seus punhos, atingindo o chão com uma velocidade assustadora. O ar ao redor chiava e estalava, como se fosse incapaz de conter a força do ataque. Quando o raio atingiu a terra, o solo explodiu em uma explosão cataclísmica de terra, pedras e lascas de madeira. Árvores foram arrancadas e jogadas de lado, seus troncos quebrados pela força do ataque de Hyperior. O ar se encheu de uma cacofonia ensurdecedora de galhos quebrando e terra desmoronando, enquanto o chão da floresta se transformava em uma paisagem caótica de escombros e destruição. Musharna usou Psychic para lançar Rishornin em direção a Hyperior, que ergueu seus canhões de braço e disparou uma explosão de rocha em Rishornin, atirando o tipo de rocha do céu enquanto Rishornin caía no chão da floresta destruída. Hyperior atacou Rishornin novamente, mas desta vez, em vez de atacar de frente, ele desviou para o lado e atacou pelo flanco. Rishornin foi pego de surpresa, tropeçou e caiu ao ver Hyperior parado sobre ele. Hyperior tinha uma expressão cruel no rosto enquanto apontava seus canhões de braço para frente antes de explodir Rishornin com uma onda de chamas com a intenção de matar. Lentamente o tipo rocha cozinhando os órgãos de Rishornin dentro de sua pele rochosa. Rishornin lutou para se levantar, seu corpo tremendo de dor enquanto era engolfado pelas chamas. De repente, uma luz brilhante irrompeu das chamas, envolvendo Rishornin em um brilho ofuscante. À medida que a luz diminuía, o pequeno Rishornin se transformou. Seu corpo ficou maior e sua pele dura ficou ainda mais espessa e resistente. Seus chifres ficaram mais longos e pontudos, e seus braços ficaram mais musculosos, capazes de desferir golpes devastadores.
Com um movimento rápido, Hiddon agarrou o chifre de Hyperior e o desceu com um golpe esmagador. Hyperior recuou, mas rapidamente recuperou o equilíbrio. Com um grito furioso, ele liberou um Falcon's Punch que fez Hiddon cambalear. Mas o determinado Hiddon se recuperou rapidamente, desferindo um golpe devastador que pegou Hyperior de surpresa. Hyperior mordeu o soco de Hiddon, suas mandíbulas apertando com força incrível. Mas Hiddon não se intimidou, agarrando Hyperior pela cintura e jogando-o no chão. Hyperior levantou-se, seus olhos brilhando de raiva enquanto enfrentava seu oponente. Mas Hiddon já estava avançando, seu enorme corpo avançando em direção a Hyperior como um trem em alta velocidade. Com um estrondo retumbante, o Giga Impact de Hiddon colidiu com o corpo de Hyperior, fazendo-o voar pelo ar. Punição no terreno. Austin comandou enquanto Musharna começava a concentrar sua energia psíquica. De repente, o chão ao redor deles começa a tremer, e as pedras e pedregulhos ao redor deles começam a se levantar no ar, pairando ameaçadoramente. Dugtrio olha em volta, confuso e desorientado pela mudança repentina no terreno. Os padrões florais de Musharna brilham com energia psíquica. Ele concentra sua energia no chão abaixo de Dugtrio, e de repente o chão se abre, fazendo com que Dugtrio caia em um buraco. Dugtrio tenta cavar para sair, mas Musharna usa seu poder psíquico para manter o chão firmemente no lugar, prendendo Dugtrio abaixo enquanto Musharna começa a mover as pedras e pedregulhos, direcionando-os para o buraco. As rochas e pedregulhos começam a chover sobre Dugtrio, que usou o ataque triplo para destruir o ataque de Musharna. Futuro hipnótico. As flores de Musharna brilhavam, mas nada aconteceu quando Giovanni deu um comando rápido. Noite. Dugtrio moveu-se em direção a Musharna, seu corpo foi envolvido por um tipo escuro de energia enquanto Austin entrava em pânico e gritava. Futebol psíquico. Musharna imediatamente lançou uma bola de energia em Dugtrio, que se esquivou do ataque quando de repente a bola de energia foi envolvida por energia psíquica. O ataque se moveu perpendicularmente, atingindo Dugtrio em seu rosto enquanto o ar acima de Dugtrio brilhava com energia psíquica enquanto a visão futura de Musharna lançava uma hipnose em Dugtrio, que tentou evitá-lo, mas não conseguiu. Dugtrio começa a ficar sonolento e seus movimentos ficam mais lentos. Musharna aproveitou-se disso e atacou Dugtrio com um poderoso devorador de sonhos. O sonolento Dugtrio foi gravemente ferido enquanto Musharna bufava e bufava com atenção em seu corpo. Você é incrível, Senhor Super, disse Giovanni com um sorriso malicioso. Eu abomino a violência, você sabe. Sou um homem de negócios. O sangue é um risco caro. Vamos acabar com esse conflito e formar uma parceria. Tenho certeza de que seria vantajoso ter você ao meu lado. Ele estendeu a mão para Austin. Austin olhou para ele, seus olhos cheios de desprezo. Sim, eu não trabalho com psicopatas envolvidos em drogas, tráfico de seres humanos e Pokémon, extração de órgãos e infiltração em países. O sorriso de Giovanni desapareceu, substituído por uma carranca. Você fala como se este país fosse inocente. Canto cometeu sua cota de atrocidades. Austin bufou com escárnio. Então, você quer que eu julgue os filhos pelos pecados de seus pais? Giovanni se inclinou com um brilho escuro nos olhos. Ah, não se trata do que a equipe Rocket representa. Você está atrás de alguma vingança mesquinha, certo? Você percebe que a vingança não trará de volta seus entes queridos perdidos. O rosto de Austin ficou vermelho e sua voz falhou com a emoção crua. A vingança pode não trazê-los de volta, mas é a única justiça que me resta neste mundo cruel e implacável. É a única maneira de fazer você pagar por seus pecados. Se eu não me vingar, quem o fará? Eu não vou fique de braços cruzados e deixe meus inimigos escaparem impunes de assassinato. Chame-me de herói, vilão, o que você quiser. Eu vou te mostrar por que não devo brincar comigo. Que não sou fraco, que não vou recuar. A vingança não a trará de volta, mas oferecerá algum encerramento. Isso nos dará paz de espírito, sabendo que a justiça foi feita. Isso é tudo que importa no final. A força da explosão de Austin fez com que seu trocador de voz funcionasse mal, revelando o tom agudo de uma voz mais jovem. Os olhos de Giovanni se estreitaram de surpresa. Você é apenas uma criança. Ele zombou. Austin permaneceu alto, desafiador. E daí se eu estiver? Giovanni sorriu. Então permita-me desmascarar você, herói. Austin cerrou os punhos, fogo nos olhos. Venha e tente. Vou arrancar o que sobrou da sua maldita linha do cabelo. Giovanni e Austin se olharam, cada um cheio de determinação, enquanto lançavam seus respectivos Pokémon no campo de batalha. Quando o chão tremeu e a poeira subiu, Austin engasgou quando Giovanni soltou um garchomp de sua Pokébola, e ele emergiu com um rugido feroz. Seu corpo imponente e maciço se elevava sobre todos os outros Pokémon no campo de batalha. A pele áspera do garchomp era azul escura e tinha olhos vermelhos penetrantes que brilhavam com uma aura intimidadora. Seus dentes irregulares eram afiados o suficiente para esmagar pedras e suas garras podiam cortar aço com facilidade. Giovanni estava atrás de seu formidável garchomp, seus olhos examinando o campo de batalha em antecipação. O ar estalava de energia e a tensão era palpável. Mas agora, quando Austin revelou seu último Pokémon, uma estranha sensação de confusão e desconforto tomou conta de Giovanni. Diante dele estava Chansey, uma criatura rosa e branca com uma aparência gentil e inocente. Mas quando Giovanni olhou nos olhos do Pokémon, ele pôde sentir a escuridão espreitando por dentro. O sorriso do Chansey era largo e malévolo, e Giovanni não pôde deixar de sentir um arrepio percorrer sua espinha. Ele estudou Chansey cuidadosamente, tentando avaliar sua força e habilidades. Garra de dragão. Dragão protocolo. Giovanni ordenou enquanto Garchomp atirava como uma bala e se lançava em direção a Chansey. As garras de Garchomp brilham em green claro formando-se ao redor de cada uma das nadadeiras de Garchomp e transformando o asa em uma forma de garra antes de atacar Chansey, que lançou um raio de gelo no Pokémon tubarão terrestre que se esquivou e atacou Chansey, fazendo o Pokémon rosa voar.
Snap, Giovanni estalou os dedos enquanto Garchomp se lançava em direção a uma calma sala de truques de Austin. Musharna brilhou quando um borrão rosa se formou entre Austin e Garchomp quando Chansey apareceu com um sorriso zombeteiro, embora ela estivesse com o medo mortal do Pokémon Tubarão Esguio. Chansey usou o movimento para cantar e soltou notas musicais coloridas de sua boca enquanto cantava. Quando as notas musicais atingiram Garchomp, ele adormeceu, mas Giovanni não entrou em pânico, pois havia treinado seu Garchomp para usar imediatamente o movimento Sleep Talk quando fosse adormecido em uma batalha. A barbatana de Garchomp exudava veneno ao atingir o corpo de Chansey, que cerrou os dentes enquanto seus olhos brilhavam com energia psíquica. Giovanni franziu a testa ao sentir a energia psíquica saindo de Chansey, mas nada aconteceu. Garchomp de repente acordou enquanto Chansey usava Soft Boiled curando suas feridas. Garchomp tenta atacá-la novamente, mas Chansey contra-ataca com Double Team, criando múltiplas cópias de si mesma enquanto o tubarão terrestre passa por ela. Garchomp rosnou e lançou um Dragon Pulse enquanto Chansey usava Minimize, tornando-se menores e mais difíceis de acertar. Giovanni franziu a testa para esse jogo de gato e rato antes de olhar para seu oponente. Ele não conseguia sentir nenhuma emoção de raiva, frustração ou felicidade de seu oponente que pudesse dar a Giovanni uma visão do plano de seu oponente. Era como se tudo estivesse indo de acordo com algum tipo de plano. Giovanni sentiu um arrepio na espinha ao respirar fundo e descobriu que sua respiração era visível. Giovanni virou-se para Cloyster e, como se o Pokémon estivesse lendo a mente de seu treinador, ele balançou a cabeça. Giovanni franziu a testa enquanto se virava para o campo de batalha. Seu Garchomp avançava, suas pernas poderosas impulsionando-o em direção ao oponente com uma velocidade incrível enquanto deixava Chansey e mirava em Austin. Mas então, num instante, tudo mudou. Quando Garchomp saltou no ar para desferir um ataque devastador do Dragon Rush, Austin falou uma única palavra: criocinese. De repente, o ar foi preenchido com uma explosão de energia gelada e uma espessa névoa de gelo subiu ao redor de Garchomp. O poderoso tipo dragão foi pego de surpresa e quando a poeira baixou, o coração de Giovanni afundou. Pois ali no centro da névoa gelada estava seu amado Garchomp, envolto em um bloco de gelo sólido. Como aconteceu isso? Giovanni pensou antes de lembrar que Chansey havia disparado um raio de gelo e aquela energia psíquica que não fez nada. Não me diga, Chansey usou essa energia psíquica para capturar a aura do tipo gelo de seu raio de gelo e a manipulou para baixar a temperatura da atmosfera rapidamente, essencialmente transformando a água no ar em gelo. Giovanni pensou ao sentir isso. Giovanni estava no coração da floresta, seu pulso acelerando enquanto uma névoa gelada se espalhava por entre as árvores. A névoa psíquica girava e se contorcia ao redor dele como gavinhas de alguma entidade sobrenatural, agarrando e puxando seus nervos. À medida que a névoa se dissipou, um zoológico de Pokémon emergiu, seus olhos ardendo com um fogo feroz e vingativo. Ninjas Dragonair, Pidgeot, Fearu, Ivysaur, Vartortle e Alter se aproximaram de Giovanni, cercando-o como uma matilha de lobos vorazes encurralando suas presas. Giovanni sabia que estava em menor número, e um pavor frio penetrou em seus ossos, como se ele estivesse à beira de algum abismo escuro. Ele se virou para Austin com a voz trêmula. Esta é uma batalha injusta. Mas Austin apenas sorriu, com os olhos frios e implacáveis. A vida é injusta, Giovanni. Todos devemos abrir nosso caminho no mundo. Giovanni fez uma pausa considerando as palavras de Austin, e então falou com uma calma estranha. Você já esteve na presença de um deus, Sr. Super? Austin franziu a testa, confuso com a pergunta de Giovanni. O que ele está falando? Ele pensou. Giovanni continuou sua voz baixa e assustadora. Eles são maiores que a vida e 2 vezes mais bonitos. E sempre fazem o que querem porque têm o poder. Eu realmente invejo o poder de um deus. Lentamente Giovanni enfiou a mão no bolso e retirou uma pequena Pokébola preta mecânica. Sua superfície era fria e lisa ao toque, pulsando com uma energia escura que parecia drenar a própria luz do ar ao seu redor. Com um sorriso malicioso, Giovanni jogou a bola para o alto, e uma aura sinistra emanou dela, esfriando o ar e congelando as árvores ao redor. A aura se espalhou como uma praga sombria, a floresta sucumbindo ao seu abraço gelado. Os olhos de Austin se arregalaram de horror quando um enorme Articuno irrompeu da bola. Seu corpo envolto em uma armadura sinistra e futurística e um capacete que parecia a coroa de algum rei antigo e malévolo. Os olhos do Pokémon brilharam com uma inteligência sobrenatural, seu olhar perfurando a alma de Austin. A voz de Giovanni soou, poderosa e autoritária, ecoando pela floresta congelada como o uivo de um espírito atormentado. Nevasca! Ele gritou, e Articuno obedeceu, desencadeando um turbilhão de neve e gelo sobre seus oponentes. O céu assumiu um tom ameaçador de cinza enquanto a neve e o gelo giravam pelo campo de batalha como fantasmas, suas garras geladas rasgando os corações de Austin e seus Pokémon. O ar encheu-se com os sons dos seus gritos, uma sinfonia de dor e desespero que ecoou pela floresta assombrada, uma lembrança arrepiante dos horrores que aguardavam aqueles que ousavam desafiar a ira de um deus. Parágrafo Mac disse que enquanto Bagon deseja asas, Vooper deseja armas, e através da evolução, ambos os sonhos se tornaram realidade. Os braços de um Quagsire não são os apêndices mais úteis, eles são curtos, não têm polegares e têm tantas nadadeiras para nadar quanto ferramentas para manipular objetos. Mas para Vooper acostumado a usar apenas a cauda, eles são mais que suficientes. É comumente acreditado que Quagsire está tão feliz por finalmente ter armas que nada pode lhes trazer tristeza. Isto é possivelmente um mito. Os próprios Vooper estão longe de serem Pokémon tristes.
Mas é fácil ver como esse equívoco se desenvolveu, pois Quagsire é uma espécie resistente de Pokémon que evita ser atingido por um raio, trava suas batalhas sem fazer careta quando atingido por todos, exceto ataques de grama, e sua boca parece estar em perpétuo sorrir ainda mais que o de Volper. Muitos pesquisadores acreditam que o lodo que envolve seu corpo, e não os braços, é a causa dessa felicidade. Ao contrário do filme tóxico de Volper, o lodo Quagsire é há muito tempo uma droga recreativa popular e foi recentemente aprovado para tratar a depressão. Quando sobredosado, pode ter um efeito negativo na inteligência e fazer com que o corpo demore a reagir aos perigos, sintomas também observados em praticamente todos os Quagsire. Quagsire, no entanto, fica mais feliz quando recebe objetos grandes para manipular e nos raros casos em que seus braços são perdidos em um acidente. Eles parecem viver em luto perpétuo, tornando-o mais difícil até mesmo do que os Pokémon que dependem de seus braços para atacar. Independentemente do motivo, Quagsire sorri ainda mais que Volper, pois são ainda mais felizes. Capítulo 366. Há alguns minutos atrás, velho Celadon, aterro sanitário, o céu noturno estava claro e cheio de estrelas, um cenário perfeito para o guarda desfrutar do ambiente tranquilo. Ele estava estacionado na entrada do aterro, uma vasta área cercada por muros altos. Seu trabalho era ficar atento a qualquer atividade suspeita e proteger o aterro de quaisquer ameaças potenciais. O guarda usava uniforme escuro, colete à prova de balas e boné com a palavra segurança bordada em letras garrafais. Ele tinha um walkie-talkie no cinto, uma lanterna no bolso e uma arma no coldre. Ele foi treinado para qualquer situação, mas nada poderia tê-lo preparado para o que estava para acontecer. Enquanto olhava para o céu, viu um borrão azul vindo em sua direção. Ele imediatamente pegou seu walkie-talkie e pediu reforços. Aqui é o segurança número 6. Tem um possível intruso se aproximando solicitando reforços. Ele liberou seu companheiro de confiança, um Cetelix, de sua Pokébula, pronto para atacar. O Cetelix emergiu da Pokébula e rugiu, pronto para defender seu treinador. O borrão azul ficou cada vez mais perto e o guarda sentiu o coração disparar. Ele não conseguia ver o que era, mas sabia que era rápido. De repente, o borrão saltou, revelando ser Lucario. Estilo forte, palma da força. O corpo de Lucario explodiu em aura quando ele lançou uma palma de força, que foi tão forte que atingiu o Cetelix e o jogou nas paredes gigantes do aterro, destruindo-os imediatamente. O guarda olhou para o buraco gigante e para o corpo nocauteado de Cetelix em estado de choque. Ele nunca tinha visto tal poder antes. Lucario entrou lentamente e o guarda tentou sacar sua arma, mas Lucario olhou para ele. O guarda ergueu os olhos e viu Lucario olhando para ele com um brilho azul nos olhos. O medo que envolveu o guarda naquele momento o fez irritar as calças. Vaia, Lucario disse enquanto seu rosto se aproximava um pouco mais de Gard, fazendo o pobre homem desmaiar. Lucario entrou e ao fazê-lo, viu muitos Pokémon dos membros da equipe Rocket atacando-o. Ele sorriu quando seu corpo explodiu em aura, quebrando o chão sob seus pés. Ele sabia que poderia enfrentar todos eles e estava pronto para qualquer coisa. Os Pokémon dos membros da equipe Rocket vinham em sua direção de todas as direções. Eram de tamanhos e formas diferentes, mas todos tinham uma coisa em comum, estavam prontos para lutar. Eu vim aqui para mascar chiclete e arrasar, Lucario disse enquanto tentava encontrar seu chiclete. E estou sem chiclete. Lucario atacou o Pokémon, seu corpo se movendo tão rápido que criou uma rajada de vento. Ele usou sua esfera de aura para desviar os ataques e sua palma de força para nocautear os oponentes. O som dos gritos dos Pokémon encheu o ar e o chão tremeu a cada golpe. Lucario era imparável e os membros da equipe Rocket sabiam disso. Eles começaram a recuar, mas Lucario ainda não havia terminado. Ele os perseguiu, sua esfera de aura ficando maior e mais brilhante a cada passo. O guarda acordou atordoado e confuso. Ele olhou em volta, tentando entender o que acabará de acontecer. Ele viu o buraco gigante na parede e o corpo nocauteado de Cetelix, e sabia que tinha que denunciar. Ele pegou seu walkie-talkie e pediu reforços. Aqui é o guarda de segurança número 6. Temos uma brecha no aterro, solicitando reforços. Temos um Pokémon poderoso à solta e não é amigável. Na calada da noite, a lua brilhava assustadoramente acima da paisagem desolada, lançando sombras longas e retorcidas no chão. O vento cortante uivava implacavelmente, como se lamentasse os atos sombrios que ocorreram sob seu olhar atento. A base da equipe Rocket, escondida dos olhares indiscretos do mundo, estava aninhada nas profundezas da terra, uma ferida purulenta na terra. Seus habitantes, vestidos com uniformes vermelhos que os marcavam como agentes das trevas, corriam como ratos com os corações desprovidos de misericórdia ou compaixão. Eles se deleitavam com seus experimentos perversos, suas risadas ecoando pelos túneis úmidos e claustrofóbicos como gargalhadas de demônios. Uma tempestade estava se formando, uma tempestade que destruiria a base da equipe Rocket com uma fúria tão fria e implacável quanto o vento lá fora. O arauto desta tempestade foi Lucario, um orgulhoso e antigo guerreiro, seu pelo brilhando como aço sob o luar. Seus olhos ardiam com uma raiva justificada, o fogo da justiça ardia em seu coração. Ao se aproximar da entrada da base, o vento pareceu sussurrar seu nome, impelindo-o para o abismo. A primeira onda de grunhidos da equipe Rocket não teve chance contra o poder esmagador de Lucario. Sua aura ganhou vida, um brilho azul vibrante que rodeava seu corpo como um escudo. Ele se movia com a graça de um dançarino, seus pés mal tocando o chão enquanto disparava entre seus oponentes. O ar estava repleto dos gritos angustiados dos grunhidos e dos gritos desesperados de seus Pokémon, enquanto Lucario desencadeava uma saraivada de ataques devastadores. Seus punhos e pés golpearam com a força de 1000 martelos, quebrando ossos e reduzindo seus inimigos a montes de carne e sangue. A base começou a tremer, seus alicerces tremiam sob o ataque implacável da fúria de Lucario. As paredes ruíram e os tetos desabaram, à medida que a outrora impenetrável fortaleza foi reduzida a escombros. A aura de Lucario ficou mais brilhante e quente, seu brilho lançando sombras estranhas e sobrenaturais nas paredes. A luz bruxuleante revelou a natureza horrível dos experimentos conduzidos na base. Uma galeria macabra de Pokémon mutilados e humanos torturados que torciam o estômago até mesmo dos membros mais endurecidos da equipe Rocket.
À medida que Lucario se aventurava mais fundo na base, o ar ficava mais frio e opressivo. O fedor de morte e decadência encheu suas narinas, um miasma doentio que se agarrava às paredes como uma mortalha. A escuridão parecia se fechar ao seu redor como se tentasse engoli-lo inteiro. No entanto, ele continuou, sua aura brilhando como um farol de esperança no abismo negro. A segunda onda de soldados da equipe Rocket o esperava em uma câmara cavernosa, seus rostos contorcidos em zombarias cruéis e zombeteiras. Eles invocaram seus Pokémon mais poderosos, as criaturas monstruosas rosnando e rugindo com sede de sangue. Lucario se manteve firme, sua aura brilhando ainda mais enquanto ele se preparava para a batalha iminente. A câmara mergulhou no caos, enquanto Lucario e os Pokémon da equipe Rocket se enfrentavam em uma briga brutal e sem limites. O ar estava denso com sons de ossos quebrando, carne rasgada e gritos de dor, enquanto cada combatente lutava com unhas e dentes para superar seu oponente. Apesar das probabilidades esmagadoras, a determinação de Lucario nunca vacilou. A cada inimigo que ele derrotava, sua aura ficava mais forte e intensa. A câmara estava cheia do cheiro acre de pele chamuscada e carne queimada, enquanto a aura de Lucario queimava seus oponentes como fogo. Seus movimentos eram rápidos e letais, deixando um rastro de corpos quebrados em seu rastro. Os grunhidos assistiram com horror enquanto seus Pokémon preciosos eram reduzidos a casca sem vida, suas formas outrora poderosas agora danificadas e quebradas além do reconhecimento. Quando o último Pokémon da equipe Rocket caiu, os grunhidos se encolheram de terror, sua confiança abalada pela força imparável que era Lucario. Eles imploraram por misericórdia, suas vozes embargadas de medo e desespero. Mas o coração de Lucario era tão frio e implacável quanto o vento que soprava lá fora, e ele não demonstrou compaixão por aqueles que trouxeram tanto sofrimento a vidas inocentes. O confronto final ocorreu nos recantos mais profundos da base, um santuário escondido onde os mentores por trás dos horríveis experimentos conduziam seus negócios vis. Eles eram um grupo grotesco de almas distorcidas, com os olhos brilhando de malícia e loucura. Eles comandavam um exército de Pokémon geneticamente melhorados, cada um deles uma fusão apavorante de carne e máquina, criados com o único propósito de infligir dor e destruição. A batalha que se seguiu foi diferente de todas as anteriores. O ar crepitava com eletricidade enquanto ambos os lados liberavam todo o seu poder, o chão tremendo e estremecendo sob a força de seus ataques. As paredes estavam pintadas de sangue, enquanto os combatentes se atacavam com uma selvageria que desafiava toda a razão. O próprio ar parecia vibrar com uma energia palpável, enquanto a aura de Lucario colidia com os poderes distorcidos do monstruoso Pokémon. Mas Lucario não se intimidou com os horrores que enfrentou. Ele lutou com uma ferocidade e determinação que só poderia nascer da mais pura das convicções, sua aura queimando como uma supernova na escuridão. Os Pokémon geneticamente melhorados, apesar de toda a sua força e brutalidade, não conseguiram resistir à justa ira de um guerreiro guiado pela mão da justiça. Um por um, eles caíram sob o ataque implacável de Lucario, suas formas retorcidas desmoronando em um emaranhado de membros e fios. Os mentores por trás dos experimentos, agora confrontados com toda a força da vingança de Lucario, tremiam de medo. Eles sabiam que não eram páreo para o espírito indomável do antigo guerreiro, e suas maquinações perversas viraram pó diante de sua determinação inflexível, à medida que a aura de Lucario os envolvia, destruindo suas almas retorcidas e deixando apenas cinzas em seu rastro. Seus gritos ecoavam pelas ruínas de sua outrora impenetrável fortaleza. No final, Lucario saiu vitorioso entre as ruínas da base da equipe Rocket, sua aura pulsando com o poder de 1000 sóis. O vento lá fora havia diminuído, como se em deferência ao guerreiro que havia posto fim à escuridão que infeccionava sob seu olhar. A noite estava silenciosa, exceto pelos gritos distantes dos espíritos daqueles que estavam perdidos, agora livres para encontrar a paz na vida após a morte. No coração da floresta, onde as sombras se estendiam longas e escuras, os Pokémon de Austin foram pegos de surpresa pela aparição do Pokémon lendário, seus corpos tremendo e fracos enquanto lutavam para permanecer firmes contra a aura arrepiante de Articuno. O ar ficou mais frio, como se o próprio sopro da morte tivesse descido sobre a área, lançando seus tentáculos gelados nos corações dos homens e dos animais. Giovanni observou com uma mistura de admiração e pavor enquanto o etéreo Articuno desenrolava suas poderosas asas, cada pena brilhando com um brilho sobrenatural e não natural. A cada batida de asas, a nevasca intensificava uma tempestade implacável que ameaçava engolir toda a floresta. Em pouco tempo, a paisagem outrora exuberante e verdejante foi transformada em um deserto inflexível e congelado, com cada criatura envolta em uma tumba de gelo. Enquanto os últimos Pokémon ficavam congelados no lugar, seus corpos contorcidos em gritos silenciosos de agonia, Giovanni se deleitava com sua vitória, sua risada ecoando pelo ar gelado como os uivos de um espectro. Seu olhar caiu sobre Austin, que de alguma forma conseguiu sobreviver ao ataque, protegido por uma aura carmesim que o rodeava como um escudo de desafio. Bem, parece que você perdeu, Giovanni zombou, sua voz gotejando um deleite malicioso. Por que não abandonar esta busca fútil por vingança e se juntar a mim? Tenho certeza de que posso encontrar uma posição adequada para alguém do seu calibre. Suas palavras deslizaram pelo ar congelado como uma serpente, tentando capturar sua presa. No entanto, a resposta de Austin foi de determinação inabalável, enquanto ele levantava um único e desafiador dedo médio em direção ao céu. Você vai comer um raio e vai cagar um trovão. Sua voz era um grunhido gutural, cada palavra pingando a promessa de retribuição. O ar estava pesado de tensão, uma força palpável que parecia penetrar na medula de seus ossos. Parágrafo MAC. As mudanças nos padrões climáticos estão sujeitas não apenas a muitos fenômenos meteorológicos, mas também às ações de inúmeros Pokémon, desde Hipopotas até o lendário Kyogre.
Mais confuso ainda, o futuro como um todo está sujeito a milhares de milhões de indivíduos que podem alterá-lo de inúmeras maneiras minúsculas. E embora alguns digam que os deuses e as lendas podem prever o futuro tão facilmente quanto o passado, parece impossível que uma mera evolução do Evéi possa ser capaz de tal percepção. E no entanto, ao contrário de Chatu, consultado apenas no estreito campo de assuntos de Estado para Alf, a pele de um espião concede-lhes não apenas o poder de prever o tempo, mas de prever até mesmo a vida pessoal das pessoas com surpreendente precisão décadas depois. Na verdade, essa crença é tão comum que os humanos que podem prever o futuro, ou charlatões que afirmam ter essa capacidade, são frequentemente chamados de espers, um termo que deriva de espião. A visão futura de um espião é um presente útil e uma maldição horrível. Eles podem realmente confortar alguns através do conhecimento de destinos agradáveis ou melhorar a sua própria vida desta forma, e as previsões meteorológicas tornam-nos valorizados entre muitos. Mas também é verdade que devem ver com detalhes vívidos o momento da sua morte, e se evitarem uma morte, certamente surgirá outra diferente. A sua capacidade de prever o tempo é um pouco melhor, pois embora a chuva e o céu limpo se tornem menos perceptíveis à medida que o tempo passa, o pelo de um espião mostra-lhes o momento a milhares de milhões de anos de distância, em que o sol ferve os oceanos ainda mais claramente do que as tempestades de amanhã. Há muito poucas pessoas que percebem que a pele de espião não é lilás, mas green brilhante, pois raro é o espião que permite que sua pele cresça. Capítulo 367. Uma sinfonia de sirenes perfurou a noite tranquila quando o comboio policial chegou ao local da catástrofe. O aterro, outrora um monumento ao desperdício humano e ao abandono, era agora uma zona de guerra. O fedor de lixo podre ainda estava presente, mas foi dominado por um aroma novo e mais arrepiante, o sabor metálico de sangue fresco. As paredes do aterro, antes imponentes e intransponíveis, nada mais eram do que uma pilha de escombros desintegrados. No lugar dos habituais montes de lixo havia um campo de batalha de feridos e inconscientes. Pokémon de todas as formas, tamanhos e espécies jaziam espalhados aleatoriamente, seus corpos eram evidências de um conflito brutal. Luoker, adornado com seu imaculado terno branco, deu um passo à frente, seu olhar observando o quadro horrível. Seu coração afundou ao ver dezenas de Pokémon feridos. Os outrora animados Crobats, Umbreons, Murkrows Onix, Girados e outros foram reduzidos a gemidos e contorções de dor. O próprio chão parecia estremecer em simpatia com o sofrimento deles. Seus gemidos e gemidos eram um cor horrível para a sinistra canção de ninar da noite. À medida que ele se aventurava nos destroços, os olhos experientes de Luoker avistaram um homem fingindo estar inconsciente. O homem era um guarda com o uniforme esfarrapado e ensanguentado. Com um movimento rápido, Luoker trouxe o homem à consciência, seu olhar penetrante encontrando os olhos cheios de terror do guarda. Pare de brincar de gambá, Luoker rosnou, a ameaça em sua voz era palpável. O que aconteceu aqui? Sob o olhar atento da arma de fogo de Luoker, o guarda gaguejou uma confissão. Um monstro, uma fera de poder incomparável. Não éramos nada além de folhas diante de tal furacão. A exigente questão de Luoker sobre o verdadeiro propósito do aterro foi silenciada. Um silêncio tão profundo que parecia que o próprio ar estava prendendo a respiração. Os olhos do guarda percorreram-no nervosamente, mas ele permaneceu mudo. Um golpe final da arma de fogo de Luoker o nocauteou, seus segredos permanecendo não contados. Sem aviso, os policiais descobriram um buraco enorme, uma cavidade monstruosa na terra. Seus Pokémon, armados com movimentos esclarecedores, revelaram uma visão chocante. O buraco era uma entrada que levava a uma enorme base clandestina. Descendo as profundezas desta instalação secreta, a equipe moveu-se com cautela sincronizada, seus passos reverberando nos túneis assustadoramente silenciosos. O fedor de decadência e morte parecia ficar mais forte, sufocando seus sentidos. Os Pokémon feridos, espalhados no chão como bonecos descartados, serviram como um lembrete sombrio da terrível batalha que ocorreu. A visão era nada menos que um pesadelo, um eco de uma guerra que diminuía os conflitos da sua vida cotidiana. Ao chegar a uma encruzilhada, Luoker decidiu dividir o grupo, enviando-os em direções diferentes para explorar a base labiríntica. À medida que se aventuravam mais fundo, descobriram enormes buracos nas paredes, revelando uma seção escondida da base. Nesta área escondida, membros da equipe Rocket jaziam feridos e sangrando, seus Pokémon estavam igualmente machucados. Seus ferimentos foram graves, mas não fatais, um sinal de um agressor sádico, com o objetivo de causar o máximo de sofrimento com o mínimo de morte. Os oficiais, cumprindo seu dever, passaram a atender os feridos, protegendo os Pokémon e prestando primeiros socorros aos humanos. Seus rostos eram uma mistura de confusão e preocupação, os acontecimentos estavam longe da norma, mesmo para oficiais experientes como eles. O eco arrepiante da água pingando e o farfalhar de entidades invisíveis assombravam os túneis enquanto Luoker e sua equipe se aventuravam mais fundo. A escuridão ficou mais densa, semelhante a uma entidade viva com a intenção de engoli-los inteiros, sua presença opressiva envolvendo-os como uma mortalha sufocante. O aroma rançoso da morte pairava no ar úmido, infiltrando-se em seus próprios seres, um testemunho sombrio dos horrores que estavam por vir. Neste labirinto abissal, uma figura emergiu da escuridão, um Lucario. Sua aura brilhou, pulsando com tanta intensidade que todo o grupo congelou no lugar, como servos apanhados pelos faróis. Seus olhos penetraram neles, um olhar penetrante que parecia perfurar suas almas. Então, um Abra se teletransportou para o ombro de Lucario, seus olhos brilhando com uma luz travessa. Bem, isso não é uma visão agradável? Abra brincou, sua voz cheia de sarcasmo. Um carnaval de desespero, onde os palhaços são substituídos pela morte e o algodão doce pelo medo. Com um movimento rápido, Lucario e Abra desapareceram, deixando os policiais em um silêncio atordoado.
Seu alívio foi passageiro, pois logo se viram diante de uma visão que assombraria seus pesadelos por muitos anos. Uma vasta gama de celas de prisão se estendia até onde a vista alcançava, cada uma abarrotada de pessoas e Pokémon. As celas eram pouco mais que gaiolas, barras enferrujadas e madeira podre, criando uma prisão miserável para os infelizes cativos. Cada cela estava equipada com uma mesa encharcada de sangue, os restos viscerais de uma operação horrível. Deitados no chão frio de pedra estavam membros da equipe Rocket, seus corpos sem vida trazendo a assinatura de um ataque bestial. Seus peitos foram perfurados, as feridas abertas eram um testemunho silencioso do poder bruto de seu agressor. A visão dos cadáveres, outrora inimigos formidáveis, reduzidos a meras cascas foi suficiente para causar arrepios até nas espinhas mais corajosas. Luoker, com as mãos trêmulas, conseguiu descar para pedir reforços em seu telefone. Os outros ficaram congelados, suas mentes lutando para compreender a realidade abominável. O zumbido das moscas ao redor dos cadáveres, os gemidos dos feridos, os gritos abafados vindos das celas, tudo isso criava uma sinfonia de pavor, uma melodia que ecoava pelos corredores úmidos da base secreta. A antecipação dos horrores que estavam por vir, o pavor que crescia lentamente, era mais sufocante do que a escuridão que os rodeava. Os ecos de seus passos pareciam ficar mais altos, cada passo era uma batida no ritmo de parar o coração de sua descida ao coração do desespero. O labirinto se desenrolava diante deles, um mundo pintado com as cores do medo e do horror, onde cada sombra parecia esconder um novo pesadelo. Parágrafo MAC. Os viajantes são frequentemente advertidos contra sair sozinhos à noite ou ficar em quartos escuros, para que o brilho misterioso dos 8 anéis de Umbreon não seja a última coisa que eles verão, apesar do fato de Umbreon não ser um assassino adepto. Embora possam se esgueirar extraordinariamente bem, eles não possuem as garras do Citer ou mesmo a picada do Veedon. Normalmente serão necessários vários golpes para um Umbreon derrubar seu oponente, a menos que o alvo seja um humano cujas pokébolas sejam desalojadas com um único golpe da pata. Umbreon pode atacar sem matar com um único golpe, como a maioria dos Pokémon que assombram nossos pesadelos, mas não é necessário. Invisíveis exceto por seus anéis na escuridão, Umbreon são Pokémon robustos que se curam e se tornam ainda mais difíceis de ver ao roubar a luz da lua. Eles atacam de todos os ângulos, e seus anéis bruxuleantes são a única indicação de sua presença, pois são tão silenciosos quanto escuros. Os treinadores descreveram a famosa descrição de combatê-los como capturar Beldum, pois a tarefa é igualmente difícil e requer precisão perfeita. E o mais importante, Umbreon entende o valor de uma retirada tática e de escolher as próprias batalhas. E embora isso tenha feito com que eles fossem ignorados por muitos treinadores ou assassinos, permitiu-lhes uma chance muito maior de sobrevivência. Quando confrontados com uma possibilidade real de derrota, eles voltam para as sombras e esperam que uma fonte de alimento mais fácil apareça, seja Kirlia, Kadabra ou Men. Capítulo 368. No início dos tempos, um ser divino, Deus, criou meticulosamente o primeiro ser humano da terra rica e fértil. Suas 1000 mãos, cada uma representando um aspecto da criação, dançavam num lindo balé cósmico, manipulando a matéria-prima da terra em uma criatura de design intrincado. Observando a centelha de vida acender dentro de sua criação, Deus se viu consumido por uma afeição muito profunda. Seu olhar frequentemente caía sobre este primeiro humano, seu amado, e seu coração divino se enchia de alegria. Mesmo assim, o homem não retribuiu o afeto de Deus. Em vez disso, foi o mundo ao seu redor que conquistou seu coração. No entanto, Deus não teve má vontade pela sua criação, pelo contrário, ele ficou satisfeito porque a sua criação encontrou a felicidade no universo que ele criou. À medida que o ciclo de vida se aproximava do fim para o primeiro humano, ele implorou ao Deus da vida e do nascimento um desejo singular: salvaguardar a sua descendência. Em homenagem a este último pedido, Deus envolveu o local de descanso final do primeiro humano em um santuário, que ao longo das eras, floresceu na exuberante e próspera floresta viridiana. Os viajantes que ousaram atravessar esta floresta mística se viram inexplicavelmente tocados pela essência do primeiro humano, uma bênção, ou talvez uma maldição, imbuída de um poder enigmático conhecido como Maldição da Floresta Viridiana. No entanto, o destino daqueles que nasceram dentro das fronteiras do santuário permaneceu envolto em mistério. Os perigos da floresta faziam com que o parto dentro dos seus limites parecesse uma tarefa impossível, mas o fascínio do poder mítico atraiu muitos para o seu coração. No meio deste enigma, um milagre aconteceu. Perto do coração do santuário, nasceu uma criança chamada Yellow de Viridian Grove. Nascida não apenas nas proximidades da floresta, mas dentro do próprio santuário, ela recebeu um poder diferente de qualquer outro. Esta circunstância única concedeu-lhe uma habilidade formidável, permitindo que até mesmo a mais novata das criaturas sob seus cuidados se elevasse e rivalizasse com a força de um Pokémon Elite Four. Mas suas habilidades não pararam por aí. Ela foi abençoada com o poder de curar, uma característica notável que ressoou com a essência vivificante do Deus da vida e do nascimento. Além disso, ela possuía uma conexão telepática notável que lhe permitia não apenas comunicar pensamentos, mas também compreender profundamente e compartilhar emoções. Os céus se agitaram e se agitaram, uma tempestade indomável que transformou o céu em um campo de batalha de fúria elementar. O trovão rugiu, seu eco reverberando através da extensa cobertura de nuvens, e relâmpagos quebraram a escuridão, faixas brancas ofuscantes cortando a tela preta da noite tempestuosa. Em meio ao caos, uma figura solitária ascendeu em direção à tempestade que se formava. Yellow de Viridian Grove, com olhos resolutos e determinados, segurava Pikachu nas mãos enquanto cavalgava pelos céus turbulentos.
Seu coração batia forte no peito, acompanhando o ritmo dos ventos tempestuosos que chicoteavam seu cabelo e sua capa. De repente, um frio gelado permeou o ar, cortante e severo, trazendo consigo uma aura de poder formidável. Yellow não precisou de mais nenhuma confirmação. Ela sabia que o deus do gelo, Articuno, havia tornado sua presença conhecida. O tempo era essencial agora. Ela podia sentir a urgência crescendo, empurrando-a para agir. Suas mãos começaram a brilhar com uma luz branca e pura, uma manifestação do incrível poder que ela possuía. À medida que a luz penetrou em Pikachu, ele sentiu uma onda avassaladora de força. Seu poder disparou, quebrando barreiras que ele não sabia que poderia quebrar tão cedo. Foi uma sensação estimulante, como se ele pudesse enfrentar um dos formidáveis Pokémon de Cynthia. Pikachu respirou fundo e se recompôs. Suas bochechas, normalmente de um vermelho vibrante, pulsavam com o mesmo brilho branco que envolvia as mãos de Yellow. A energia crepitava ao seu redor, uma prova da incrível força que ele estava prestes a liberar. Com uma onda final de determinação, Pikachu se preparou para lançar seu ataque. Ele concentrou seu poder recém-amplificado, canalizando-o em um único e devastador movimento, a descida de Raijin. O ar ao redor deles crepitava de antecipação enquanto Pikachu, movido pelas habilidades únicas de Yellow, enfrentava o poderoso deus do gelo, Articuno, sob o céu tumultuado e tempestuoso. Giovanni estava no centro da floresta congelada, com os olhos fixos na tempestade tumultuada que agitava o céu acima dele. Um vento gelado soprava através das árvores estéreis, fazendo as folhas farfalharem e os galhos rangerem em protesto. O ar estava denso com o cheiro de ozônio e a antecipação de algo sinistro, algo agourento que parecia estar à espreita logo além do horizonte. Enquanto Giovanni observava, relâmpagos saltaram pelo céu, cada um crepitando com um poder bruto e indomável. A tempestade parecia pulsar e pulsar com vida própria, como se fosse algum tipo de entidade viva, atacando o mundo com toda a fúria dos céus. Articuno flutuava ao lado dele, com as asas estendidas enquanto examinava a tempestade com um comportamento majestoso e imperturbável. Suas penas brilhavam no brilho misterioso lançado pelo relâmpago, cada uma captando a luz de maneira diferente. O pássaro era um espetáculo para ser visto, sua plumagem azul gelo conferindo-lhe uma qualidade quase etérea. Os cabelos de Giovanni se arrepiaram como se estivessem eletrizados pela intensidade da tempestade. De repente, um raio de puro relâmpago disparou em sua direção, lançado pelo traiçoeiro Austin que estava sorrindo ao longe. Mas Articuno estava pronto e, com um grito feroz, lançou seu poderoso ataque do tipo gelo, Sheer Cold, para conter o ataque. Os dois ataques colidiram, lutando pelo domínio num confronto espetacular entre zero absoluto e eletricidade. O ar crepitava com o som da força bruta, e o chão tremia sob os pés de Giovanni. Por um momento pareceu que o gelo estava em vantagem, mas o relâmpago avançou, dominando o ataque e colidindo com Articuno. Este era um sinal que Cloyster precisava enquanto se teletransportava com Giovanni enquanto Austin olhava para o céu com um sorriso. Ha 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 ha. À medida que os ecos dos trovões e o choque do gelo e dos relâmpagos desapareciam, a floresta caiu em um silêncio assustador. As árvores permaneciam congeladas no lugar, seus galhos estalando com gelo como se estivessem congelados no tempo. O ar estava denso com o cheiro acre de ozônio, e o chão estava chamuscado pelo raio que atingiu a área. As folhas no chão da floresta foram reduzidas a cinzas, e as cores outrora vibrantes da floresta foram substituídas por um cinza fosco. No centro da destruição estava o corpo de Articuno, com as asas estendidas e as penas carbonizadas pelo ataque relâmpago. O lendário Pokémon lutou bravamente, mas o poder do relâmpago foi demais para ele suportar. Seu corpo estava imóvel e não havia sinal de movimento, nem mesmo subir e descer do peito para indicar que estava respirando. Poucos minutos depois, Giovanni apareceu de volta e foi esse o resultado que ele viu. Giovanni praguejou baixinho, seus olhos se voltando para o lendário Pokémon abatido. Articuno estava esparramado no chão, com as asas estendidas e as penas carbonizadas pelo ataque do raio. Giovanni caminhou em sua direção, sua expressão escurecendo a cada passo à medida que ele avaliava a extensão do dano. À medida que se aproximava, o eco fraco das sirenes, cada vez mais alto, chegou aos seus ouvidos. Era o som inconfundível de policiais se aproximando. Uma onda de pânico tomou conta dele, dominando seus sentidos com força de ferro. Ele sabia que precisava fugir imediatamente, especialmente no estado debilitado em que se encontrava. Com essa percepção, ele girou nos calcanhares, pronto para sair apressadamente. No entanto, na pressa, ele ignorou um detalhe aparentemente insignificante. Um pedaço de roupa estava caído no chão, chamuscado nas bordas, mas preservando sua forma original. Se ele tivesse notado essa evidência negligenciada, ele teria sido capaz de juntar as peças de uma verdade chocante. O corpo queimado próximo, que ele presumiu ser de Austin, na verdade não era dele. Em vez disso, foi uma isca, outra alma infeliz adquirida por Austin do nefasto domínio. Este descuido crucial, esta reviravolta do destino, teve graves repercussões. Sem que ele soubesse, foi um momento crucial que mudaria drasticamente o rumo da vida de Giovanni. A realidade que ele conheceu seria distorcida, empurrando-o para um caminho repleto de desafios e surpresas que ele nunca poderia ter previsto. Há alguns minutos atrás, cidade de Celadon, aterro sanitário? Os carros da polícia estavam estacionados aleatoriamente fora do aterro, suas luzes vermelhas e azuis lançando um brilho estranho sobre a área circundante. Os oficiais se movimentaram, distribuindo a pouca comida que conseguiram para os sobreviventes do desastre que atingiu tanto os humanos quanto os Pokémon. O detetive Jackson estava sentado no banco do motorista de seu carro, as mãos segurando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não conseguia tirar de sua mente as imagens do que tinha visto dentro do aterro. O ar estava denso com o fedor de decomposição e desperdício. Misturava-se ao cheiro acre de borracha queimada dos pneus dos carros da polícia, criando um coquetel nauseante que parecia aderir a tudo. O detetive Jackson enxugou o suor da testa, que se acumulou apesar do calor da noite de verão.
Ele olhou para seu parceiro, o detetive Rodrigues, que estava sentado ao lado dele no banco do passageiro. Ela estava com os braços firmemente em volta de si mesma, tremendo apesar do calor. Os dois detetives estavam vestidos com seus uniformes policiais padrão. O tecido grudava em seus corpos sob o calor opressivo, fazendo com que o suor se acumulasse em lugares desconfortáveis. O detetive Jackson tirou o paletó e afrouxou a gravata, mas isso pouco contribuiu para aliviar seu desconforto. Na frente deles, o detetive Jenkins encostou-se em seu carro, fumando um cigarro enquanto seu parceiro contava as pokéballs da equipe Rocket. O oficial tinha visto algumas coisas ruins em seu tempo na polícia, mas a visão dos corpos o abalou profundamente. Ele usava um uniforme semelhante ao dos outros detetives, mas estava um pouco mais desgrenhado. Sua camisa estava desabotoada na parte superior e a gravata pendia frouxa em seu pescoço. Ei, você está bem? O detetive Rodrigues gritou para ele. Jenkins encolheu os ombros. Sim, estou bem. Só estou tentando processar tudo. O detetive Jackson abriu a porta do carro e saiu, sentindo uma onda de ar frio passar por ele. Ele caminhou até Jenkins, juntando-se a ele contra o carro. Não posso acreditar que alguém faria algo assim, disse Jackson, com a voz carregada de emoção. Jenkins deu uma tragada no cigarro, exalando uma nuvem de fumaça. Há algumas pessoas doentes por aí, cara. É nosso trabalho pegá-las e guardá-las. Enquanto os policiais falavam, Walker ficou ao lado do carro, conversando ao telefone com seu chefe Tom. Seu traje era um pouco mais formal que o dos detetives. Ele usava um terno preto impecável com camisa branca e gravata preta. Seu cabelo estava penteado para trás e sua postura era reta e rígida. Tom, precisamos de reforços imediatamente, disse Walker com urgência. Há algo estranho acontecendo no aterro. A voz de Tom estalou ao telefone. O que está acontecendo, Walker? E por que diabos existem tantos artigos na internet sobre você e algum maldito super-herói? Uma onda de trepidação gelada percorreu a espinha de Walker, uma sensação totalmente incongruente com o calor abafado do verão que normalmente permanecia no ar. Ele era um homem acostumado ao clima escaldante, com seus dias ensolarados e noites amenas. Mas isso era diferente. Era como se a temperatura tivesse caído 100 graus num único batimento cardíaco, mas o mundo ao seu redor permanecia aparentemente intocado pelo frio repentino que o dominara. Ele lançou um olhar sutil e minucioso sobre seus colegas oficiais. Homens e mulheres experientes em suas funções foram endurecidos pelos elementos imprevisíveis de seus deveres. No entanto, seus rostos agora estavam gravados com o mesmo mal-estar profundo que estava corroendo suas entranhas. Seus olhos percorreram a cena, cheios de confusão e preocupação, seus uniformes de repente parecendo menos escudos contra o mundo e mais como mero tecido sob o peso do evento inexplicável que se desenrolava diante deles. No silêncio que se seguiu, houve um suspiro audível. Ela varreu o grupo como uma onda, quebrando a tensa quietude com seu eco. O som puxou o olhar de Walker para cima, desviando sua atenção do mar de rostos angustiados ao seu redor. Além do aterro, com suas montanhas de restos descartados da existência humana, a floresta contrastava fortemente. No entanto, não era a floresta como eles a conheciam. O green exuberante e verdejante que normalmente pintava a paisagem havia desaparecido. Em vez disso, toda a floresta foi transformada, envolvida em um espetáculo de gelo de tirar o fôlego, mas aterrorizante. A visão era hipnotizante, quase etérea. Cada árvore, cada folha estava meticulosamente envolta em uma camada de gelo transparente e cristalina. A floresta outrora green agora brilhava com uma beleza espectral que era ao mesmo tempo estranha e inspiradora. O gelo era tão claro quanto o vidro, refletindo o estroboscópio vermelho e azul das luzes dos carros da polícia, refratando-as em um show de luzes bizarramente belo que dançava pela extensão gelada. Houve uma sinfonia de ruídos que acompanhou a visão. Uma corrente constante de estalos e gemidos emanava do cenário congelado, como se a floresta estivesse lutando sob o peso de sua prisão gelada. Parecia vivo, uma entidade viva expressando sua inquietação. Foi um refrão arrepiante que se somou à cena surreal, fazendo a pele dos policiais arrepiar-se de apreensão. Chefe Walker gaguejou, você não vai acreditar no que estamos vendo agora. A floresta está congelada. A voz de Tom assumiu um tom de preocupação. Congelado? Do que diabos você está falando, Walker? Antes que Walker pudesse responder, um dos policiais apontou para o céu. De repente, um trovão sacudiu o chão sob seus pés, fazendo com que Walker e sua equipe tropeçassem. Um relâmpago riscou o céu, iluminando a floresta com um clarão de luz ofuscante. Os oficiais protegeram os olhos, apertando-os contra o brilho intenso. À medida que a luz diminuía, Walker e sua equipe viram que a floresta estava completamente transformada. As árvores brilhavam com uma energia misteriosa, pulsando com cores diferentes que dançavam e tremeluziam na escuridão. O céu acima deles estava cheio de padrões rodopiantes de luz, como uma tela celestial ganhando vida. Por um momento, os policiais permaneceram em silêncio atordoado, observando a cena surreal diante deles. Então, um forte trovão os trouxe de volta à realidade e eles entraram em ação. O detetive Jackson, com o coração acelerado com uma mistura de medo e adrenalina, avaliou rapidamente a situação. Que raio foi aquilo? Cidade Celadon Beco? O beco em Celadon City estava mal iluminado, as luzes da rua piscavam como se tentassem afastar a escuridão que se agarrava às paredes. Era um lugar que a maioria das pessoas evitaria, um lugar que cheirava a podridão e a coisas podres, onde as calhas corriam com esgoto e o ar estava denso com fedor de lixo podre. Austin e seus Pokémon foram teletransportados para cá, escondidos dentro dos contêineres de lixo que agora estavam espalhados pelo beco. Pidgeot, Dragonair e Clefable foram os primeiros a emergir, seus olhos examinando o beco em busca de qualquer sinal de perigo. Fearo e Scizor não ficaram muito atrás, suas brincadeiras jogando lixo voando em todas as direções.
Ninjas e Vartortli logo se juntaram a nós, suas risadas estridentes ecoando nas paredes. Enquanto isso, Chansey estava ocupada cuidando do Pikachu que estava encharcado de suor. O Pokémon em forma de ovo arrulhou suavemente enquanto aplicava uma pomada no pequeno rato elétrico, que parecia relaxar sob o toque suave de Chansey. Ivysaur estava por perto, segurando o Pikachu para que Chansey pudesse alcançar todas as áreas feridas. Quando todos se acomodaram, Abra falou: "Uau, isso é como um simulador de caminhão de lixo. Quase posso sentir o cheiro do suco de lixo fresco." Dito, que estava agarrado ao rosto de Austin, de repente caiu na cabeça de Abra, fazendo com que o Pokémon psíquico soltasse um grito. Tire isso! Tire isso! Abra gritou, balançando a cabeça vigorosamente. Dito, agora livre da cabeça de Abra, olhou em volta freneticamente antes de pousar em Lucario. "Idem, Di?" perguntou ele, apontando um pseudópode viscoso para Abra. Lucario, que estava olhando para Austin com uma expressão preocupada, desviou o olhar do humano para se dirigir a Dito. "Não tenho certeza do que posso fazer, Dito", disse ele lentamente. "Mas vou ver o que posso fazer." Quando Lucario começou a se mover em direção a Dito, um estrondo repentino soou atrás deles. Musharna caiu da cabeça de Austin e caiu com um baque retumbante no chão. "Desculpe por isso", Austin disse distraidamente, seus olhos ainda fixos no céu vazio acima. Todos os Pokémon trocaram olhares, sem saber o que fazer com o comportamento de seu treinador. Enquanto isso, Austin ficou extremamente extasiado com sua descoberta. Como um fã dedicado do mangá Pokémon Adventures, Austin estava intimamente familiarizado com a tradição por trás da Viridian Forest Curse, o fenômeno inexplicável que legou a treinadores selecionados como Yellow poderes extraordinários. Ele sabia que essa maldição enigmática havia tocado Giovanni com sua bênção misteriosa, conferindo-lhe habilidades indefinidas, mas potencialmente formidáveis. A incerteza em torno da verdadeira extensão desses poderes deixou Austin num estado de hesitação, tremendo à beira de uma batalha com Giovanni. A ideia era assustadora. Se Giovanni pudesse amplificar a destreza de seu Pokémon para rivalizar com a da Elite 4, semelhante a Yellow, isso o tornaria um oponente com potencial cataclísmico. No entanto, Giovanni já era um adversário formidável, mesmo sem tal poder. Este encontro em particular, no entanto, dissipou o pavor de Austin. Giovanni, apesar da influência da maldição, não era invencível. Quando essa revelação ocorreu a ele, a risada do Flamingo, marca registrada de Austin, ecoou pelo ar, um sonoro fufufufufufu. Foi o riso que simbolizou vitória e alívio. Parágrafo MAC. Embora uma variedade de Pokémon tenha sido retratada na heráldica, nenhum é tão prolífico quanto o Murkrow. Esta não é a escolha mais óbvia, pois eles são uma raça covarde de pássaros que se reúnem em bandos para bicar pessoas e Pokémon repetidamente e se deleitar com seus olhos, muito longe de ser um símbolo de majestade ou poder. O que Murkrow representou foi a capacidade das nações ascenderem ao poder através de esquemas disfarçados. Para uma dessas nações foi uma questão de preferência pessoal transformada em símbolo nacional. Um grande e terrível rei declarou Murkrow seu Pokémon favorito, principalmente porque se identificava com sua reputação e gostava de cegar como forma de punir seus inimigos derrotados. Por outro lado, representava as raízes da sua nação como um grupo de ladrões e salteadores que saqueavam objetos brilhantes em nome do seu deus. E por último, era um Murkrow de duas cabeças que afirmava representar o leste e o oeste, as duas metades de sua nação perpetuamente dividida. Na realidade, um Murkrow mutante tinha um ninho em seu castelo quando conquistou a independência do imperador. Há tantos anos. Reinos herdados e casus belli fabricados eram os costumes do Império nesta época, e aqueles que ascenderam ao topo num mundo tão tumultuado seriam inevitavelmente comparados a Murkrow. Os cartunistas os retratavam como um bando de três quando agiam juntos para dividir um rival. Mesmo sem as coincidências da história, a comparação era inevitável. Quanto aos próprios pássaros, eles floresceram atrás de reis que, preocupando-se mais com seus símbolos do que com seus súditos, proibiram que fossem mortos. Depois veio a Revolução, e a República que se seguiu aos antigos impérios colocou um Onshkrokro na bandeira para demonstrar a evolução do governo. Capítulo 369. Quando se pensa nas pessoas mais ricas do mundo, sua mente sempre está voltada para a família Mano. A família Mano é uma das famílias nobres mais ricas e influentes do mundo. A sua vasta fortuna e poder político derivam dos royalties da sua patente de nitrogênio, que agora cresceu para o controle das cidades comerciais de Oen, Kanto, Johto e Sinnoh, todas elas um centro de comércio e comércio internacional. A frota comercial da família abrange o mundo inteiro e eles negociam de tudo, desde especiarias até metais preciosos. Além de suas operações comerciais, a família Mano também possui vastas propriedades e participações em todo o mundo. As suas terras são ricas em recursos e produtos, e empregam milhares de servos e trabalhadores para trabalhar nos seus campos e minas. Eles também têm um exército privado de treinadores bem treinados, que usam para proteger os seus interesses e fazer cumprir a sua vontade. Os Amanos são conhecidos por seu estilo de vida luxuoso e gastos extravagantes. Eles vivem em mansões palacianas, usam roupas e joias caras e organizam festas e banquetes elaborados. Eles também são mecenas das artes e patrocinam muitos artistas e artesãos de toda a região. Muitas pessoas nem conseguem sonhar com a vida de um Amano, mas para a jovem Erika, a vida de um Amano era nada menos que um inferno. 10 anos antes dos dias atuais? Erika nasceu como a caçula da família Mano, mas seus pais eram emocionalmente distantes e negligentes. Sua mãe era uma figura rígida e autoritária que colocava muita pressão sobre Erika para que se adaptasse às normas e expectativas da sociedade, enquanto seu pai estava frequentemente ausente e descomprometido. Enquanto crescia, Erika sentia falta do carinho e da atenção dos pais.
Ela busca desesperadamente a aprovação deles, mas é constantemente recebida com críticas e indiferença. Essa negligência emocional faz com que ela se sinta insegura e indigna, levando-a a desenvolver um profundo sentimento de autoaversão. A negligência e o abuso emocional dos pais de Erika também contribuíram para seu distorcido senso de moralidade enquanto ela tentava atrair qualquer tipo de atenção de seus pais. Tudo que eu digo você faz. Essas eram as palavras que Erika dizia aos seus servos enquanto lhes ordenava que fizessem coisas absurdas, desde correr em Oduon até pular de um rapidage enquanto os montava. Esse comportamento fez com que Erika tivesse a única interação que ela tinha com os pais quando eles a repreendiam. Para a jovem Erika, ela via essa atenção como o único amor que conheceria. À medida que suas mudanças de humor aumentavam, Erika era vista como um monstro pelos criados, já que a única forma de afeto que ela conhecia foi substituída pelo afeto manifestado apenas por Erika em uma montanha de coisas que ameaçavam enterrá-la em qualquer momento. Erika foi deixada pastando nos corredores da mansão. Fileiras de esculturas olhavam para nós. Um labirinto de escuridão opressiva. Embora dezenas de criados trabalhassem aqui, ela não podia dizer que os via com pouca frequência. Seus atos de crueldade eram o grito desesperado de uma criança por atenção. Um dia, ela se viu olhando para um Pokémon. Do seu ponto de vista, no alto da janela de sua mansão, Erika observava os dois treinadores. Provavelmente os filhos dos servos se enfrentaram, cada um comandando seus Pokémon leais com determinação feroz. Ela já tinha ouvido histórias dessas batalhas antes, é claro, mas nunca tinha visto nenhuma. Enquanto ela observava os treinadores e seus Pokémon dançando uns com os outros, uma sensação de admiração e admiração tomou conta dela. Mas não foi apenas o espetáculo da batalha que chamou sua atenção. Foi o amor e o vínculo entre o treinador e seu Pokémon que realmente ressoou nela. A forma como os treinadores falavam com seus Pokémon, a forma como cuidavam deles e os protegiam, era um amor que Erika nunca havia experimentado antes. À medida que a batalha continuava, Erika começou a torcer por um dos treinadores, uma jovem com um sorriso brilhante e uma determinação feroz. A cada comando que dava aos seus Pokémon, Erika sentia seu coração disparar, como se estivesse ali na batalha ao lado deles. E então, com um golpe final, a batalha acabou. A jovem saiu vitoriosa com seu Pokémon alto e orgulhoso ao seu lado. Erika observou o treinador e seus Pokémon se abraçarem, um vínculo de amor e amizade que transcendia as palavras. Ao contemplar a cena diante dela, Erika sabia que havia encontrado algo verdadeiramente especial. O amor e o vínculo entre um treinador e seu Pokémon era algo lindo, algo que ela queria mais do que qualquer outra coisa no mundo. O desejo de Erika de ser uma treinadora Pokémon rapidamente se espalhou pela mansão. Ser um membro da família Mano ficou evidente quando os principais criadores de Pokémon do mundo ofereceram ovos de Pokémon. As principais empresas de alimentos Pokémon foram rápidas o suficiente para oferecer a comida mais premium para a Erika e até mesmo os membros da Elite Four foram chamados para ensinar os jovens. Erika sobre batalhas de Pokémon. Apesar de tudo isso, Erika sempre empurrou a responsabilidade de treinar seus Pokémon para os outros, pensando que o amor e o vínculo serão jogados em seu colo como tudo no mundo. Erika venceu sem esforço todas as batalhas de ginásio devido à força de seus Pokémon ou aos líderes do ginásio perdendo propositalmente por medo da família Mano, mas essa estratégia falhou quando ela entrou na Liga Pokémon, onde seus Pokémon se recusaram a obedecê-la enquanto ela gritava ataques. Esse fracasso importante levou Erika a tentar desesperadamente salvar sua imagem ao subornar o líder do ginásio de Celadon City a partir de então. Sua vida tomou um rumo muito perigoso quando ela se tornou o alvo de Giovanni que queria uma marionete na família Mano. Dias de hoje. Cidade de Celadon, hotel. Sala 1-3. Yellow sentou-se na beira da cama do hotel, seus Pokémon espalhados ao seu redor. Eles eram seus companheiros mais próximos e ela os amava profundamente. Ela observou Kitty, a Alpha Beedrill, mergulhar suas antenas em um pote de mel doce, absorvendo ansiosamente a substância pegajosa. Tente, o Tentacool, balançava em seu aquário, observando os outros com interesse. Tini, o Dratini, perseguia seu rabo com uma expressão brincalhona no rosto, enquanto Chuchu, o Pichu, ria e brilhava de energia. Enquanto ela cuidava de seus Pokémon, Yellow não pôde deixar de sentir uma sensação de contentamento ao se perguntar se Austin estava bem, já que ele fez Abra teletransportá-la para longe depois de ela ter temporariamente ligado Pikachu. Seus amigos estavam felizes e saudáveis, e seus chiureios e ronronados brincalhões enchiam a sala de calor. Mas ao terminar, a atenção de Yellow foi atraída para o sofá próximo, onde Green estava sentado com Erika. A mulher mais velha estava no meio de uma viagem de LSD, com os olhos arregalados e desfocados. Green estava vasculhando a bolsa de Erika, com um sorriso malicioso no rosto. A testa de Yellow franziu-se de preocupação, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Green virou-se para ela com um sorriso. Ei, Yellow, você poderia cuidar da Erika um pouco? Ela perguntou, levantando-se do sofá. Eu preciso usar o banheiro. Yellow assentiu, sentindo uma obrigação de cuidar de Erika. Mas quando Green desapareceu no banheiro, Yellow não pôde deixar de se sentir desconfortável. Ela se voltou para seu Pokémon, na esperança de distrair-se das coisas. Ao encher novamente a tigela de água, no entanto, ela avistou Green com o canto do olho. A outra garota pegou o laptop da mesa próxima e clicou nele furiosamente. Yellow suspirou, sabendo que Green não estava tramando nada de bom. Ela estava prestes a confrontar Green quando de repente ouviu um som. Foi um farfalhar vindo da direção da bolsa. Yellow olhou, sua curiosidade despertada. Ela observou enquanto Green tirava um pequeno cartão retangular. Era preto, com acabamento brilhante e uma única letra gravada na frente X. O que é aquilo? Yellow perguntou. Green permaneceu atordoado enquanto respondia. Cartão X Centurião. O que? Você não percebe o que é isso? Não. Yellow, na minha mão é um dos cartões mais raros do mundo. Apenas 7 foram feitos. Ele fornece acesso gratuito à maioria dos serviços públicos e permissão para ir a quase qualquer lugar do mundo sem visto e tem um sem limite de gastos. E, Green se virou para olhar para Yellow enquanto ela sorria. Vou usá-lo. Green, isso não está certo, disse ela com firmeza. Ponha de volta. O rosto de Green caiu e por um momento, Yellow pensou que poderia discutir. Mas então ela suspirou e colocou o cartão de volta na bolsa de Erika. Você está certo, disse ela. Eu não deveria ter aceitado. Yellow assentiu, aliviado.
lado. Ela sabia que Green às vezes podia ser impulsivo, mas estava feliz por ter ouvido a razão. Enquanto Green desaparecia no banheiro, Yellow sorriu, apenas para sentir uma súbita sensação de perda. Olhando para baixo, ela percebeu que o cartão e o laptop haviam desaparecido. Green, volte aqui. Yellow gritou, apenas para receber uma resposta de sua amiga. Não se preocupe, vou comprar um perfume que fará com que Ash não consiga resistir a você. Ele ficará cativado e só terá olhos para você. Yellow corou com a declaração de Green, seus pensamentos acelerados. Irresistível? Parágrafo Mac. O difícil de lutar contra um Slowking antigamente não era seu poder, pois eles nunca foram nada impressionantes, mas o fato de que os Pokémon devem combatê-los sem poder contar com seu treinador. As ondas psíquicas emitidas por um Slowking interrompem a comunicação entre o Pokémon e o treinador, enchendo a cabeça do Pokémon com tanta confusão que eles ouvem apenas metade dos comandos do treinador. Em algumas batalhas, isso não é problema algum. Com algumas exceções, os Pokémon não são estúpidos e sabem quando usar técnicas super eficazes ou simplesmente poderosas. É por uma boa razão que aqueles que comandam Pokémon são chamados de treinadores e não de táticos. Eles não são Pokémon invencíveis. O que Slowking é, e porque a Liga os baniu, a menos que usem um item de alteração de frequência, é uma anti-estratégia que pode contrariar todas as estratégias. Thunder Waves paralisam os Pokémon, mas Slowking paralisa os treinadores, e afinal são os treinadores que ditam as regras. No entanto, é difícil não ficar do lado dos treinadores. As batalhas Pokémon da era Slowking eram tão enfadonhas quanto o Slowpoke do qual eles evoluíram, uma simples troca de ataques sem nenhum talento dramático. Técnicas inteligentes ou mesmo retiradas táticas que tornaram essas batalhas amadas em todo o mundo. As batalhas duplas e triplas foram ainda piores, com múltiplos Slowking sendo usados para uma perturbação verdadeiramente aterrorizante. Na verdade, muitos treinadores usaram o Slowking simplesmente para combater outro Slowking. Algo tinha que mudar. É preciso chorar pelos Slowking que foram abandonados por seus treinadores após o banimento, e apenas algumas almas corajosas ainda os usam com limitadores de frequência hoje. Mas é preciso lembrar também que banir Slowking não só salvou a liga, salvou o grande jogo de batalhas Pokémon. Capítulo 370. Cidade Celadon. No movimentado coração de Celadon City, Austin caminhou através do enxame de moradores da cidade, uma sensação de exaustão profunda corroendo seu âmago. Vestido com uma colcha de retalhos de arranhões e hematomas, ele era uma figura que chamava atenção. Suas roupas estavam poídas e rasgadas, um testemunho vívido de uma batalha recente. Pingentes de gelo pendiam de seus braços e ombros, derretendo lentamente e pingando no chão abaixo. Seus olhos geralmente brilhantes estavam opacos e cansados, mas determinados. Embalando seu fiel Pikachu, cujo pelo estava eriçado e chamuscado, ele parecia um guerreiro cansado voltando da batalha. Ao lado dele, Lucario caminhava com expressão estoica, o pelo emaranhado, alguns arranhões visíveis no casaco preto azulado. Sua aura irradiava energia protetora, acrescentando uma camada de intimidação à presença da dupla. A chegada deles à rua causou uma onda de sussurros abafados e olhares arregalados. Olhe para aquele rapaz, murmurou uma lojista, com os olhos arregalados com uma mistura de admiração e medo. Parece que ele passou por uma grande luta. Acho que ele deve ter brigado com os Magikarp mafiosos. Um transeunte entrou na conversa. Enquanto os sussurros flutuavam sobre eles, Lucario parou abruptamente e apontou para uma modesta e antiga loja de mochi. Apesar da sua aparência degradada, a loja exalava uma aura convidativa, um santuário acolhedor no meio do caos urbano. Lendo a sugestão silenciosa de seu parceiro, Austin suspirou, seu corpo dolorido implorando por descanso e nutrição. Olhando para Pikachu, que agora dormia profundamente em seus braços, Austin hesitou. Lucario, percebendo a incerteza do seu treinador, aconselhou: Austin, precisamos descansar. Este parece um bom lugar. Assentindo em concordância, Austin abriu a porta da loja, cansado. O interior estava mal iluminado, banhado pelo brilho quente das lanternas de papel. O ar estava denso com o doce aroma de mochi fresco, e o suave murmúrio da conversa encheu a sala. O ambiente caseiro, juntamente com a promessa de comida e descanso, proporcionaram uma sensação de alívio ao treinador desgastado pela batalha e aos seus companheiros. Atrás do balcão, um casal de idosos cumprimentava os convidados inesperados com sorrisos gentis. A mulher, vestida com um kimono tradicional adornado com intrincados padrões florais, era uma imagem da graça do velho mundo. Seu marido, de camisa e calça branca simples, estava ao lado dela, exalando um ar de serena bondade. Ao avistar a deliciosa variedade de doces, Lucario prontamente pediu mochi de chocolate. Austin, com água na boca ao pensar em comida, pediu um pouco de tempura e uma pequena xícara de saquê. A mulher, que Austin agora sabia que se chamava Senhora Tanaka, franziu a testa diante de sua escolha de bebida, dizendo severamente: Você ainda é um estudante, querido. Você não deveria beber álcool. Com um movimento rápido, ela removeu o copo de saquê do pedido dele. Apesar de sua decepção, Austin não podia discutir. Afinal, ele era menor de idade. A essa altura, Pikachu já havia se mexido e, percebendo um bule de café no balcão, apontou para ele. Austin, interpretando o pedido do companheiro, pediu uma xícara para Pikachu. Senhora Tanaka riu, divertida com a escolha de Pikachu. Bem, pelo menos alguém sabe como se comportar. Enquanto o trio esperava pelo pedido, Austin permitiu que seu olhar percorresse a loja aconchegante. As brincadeiras divertidas do casal de idosos, o aroma tentador da comida e a atmosfera tranquila combinaram-se para acalmar seu espírito cansado. Lucario sentou-se perto da janela, observando a agitação da cidade com uma atitude calma. Pikachu, agora bem acordado, estava tomando seu café, suas pequenas bochechas corando por causa da bebida quente. O pedido chegou prontamente, uma variedade de iguarias lindamente dispostas em pratos de cerâmica. A tempura estava crocante, os camarões suculentos e suculentos. O mochi era uma delícia, sua textura doce e pegajosa, diferente de tudo que Austin já havia provado antes. Ele comeu devagar, saboreando cada mordida, os sabores eram um bálsamo para seu corpo cansado. A agitação da loja pareceu desaparecer enquanto Austin se permitia relaxar.
A comida quente, o ambiente relaxante e a presença reconfortante de seus companheiros criaram uma bolha de tranquilidade ao seu redor. Por um momento parecia que eles eram os únicos no mundo e o próprio tempo havia parado em respeito. Lucario, quebrando o silêncio confortável, provocou Austin. Você mal pode esperar para completar 21 anos, não é? E quando você tiver 21, estará correndo para completar 30 para que as pessoas o levem a sério. Ele riu, um som baixo e estrondoso que ecoou pela pequena sala. Austin revirou os olhos com a piada de Lucario, uma pitada de aborrecimento passando por seu rosto. No entanto, ele optou por não responder, voltando-se para a senhora Tanaka, que os observava com grande interesse. Com licença, senhora Tanaka, ele começou com a voz baixa e respeitosa. Querido, eu já lhe disse, não posso lhe servir nenhuma bebida alcoólica. Ela interrompeu, seu tom firme, mas gentil. A risada de Lucario ecoou pela sala mais uma vez, aumentando o leve constrangimento de Austin. Ei, não tente, Austin. Tenho certeza que a senhora Tanaka tem padrões, ao contrário de você, brincou Lucario, ganhando um pequeno pica-pi de concordância de Pikachu. Ignorando suas brincadeiras, Austin continuou. Senhora Tanaka, tenho mais Pokémon comigo. Seria possível servir comida para eles também? Oh, eu ficaria encantado, querido. Mas lembre-se, nada de álcool para eles também. A senhora Tanaka respondeu com os olhos brilhando de humor. Claro, senhora Tanaka, Austin respondeu, rindo baixinho. Ele então liberou seus outros Pokémon de suas Pokébolas, enchendo a pequena loja com uma variedade de criaturas. Os olhos da senhora Tanaka se arregalaram de surpresa, seu olhar varrendo os numerosos Pokémon que lotavam sua loja. Meu Deus! Você tem uma coleção e tanto, meu jovem. Você deve ser um treinador muito habilidoso, elogiou ela com a voz cheia de admiração genuína. Austin corou com um elogio inesperado, seu cansaço esquecido momentaneamente. Seus Pokémon, juntando-se aos elogios, criaram um coro de gritos alegres, suas vozes enchendo a pequena loja de Mochi com uma sinfonia alegre. Cidade de Celadon, hotel. Yellow não foi capaz de confrontar Green porque ela foi recebida com um frenesi de energia de seu hiperativo Pichu. O mouse elétrico ricocheteava nas paredes e Yellow mal conseguia acompanhá-lo enquanto tentava acalmá-lo. Pichu, por favor, você precisa se acalmar. Não queremos incomodar as pessoas na outra sala, implorou Yellow, tentando chamar a atenção de Chuchu. Ao se virar, porém, Pichu esbarrou na bolsa de Erika, que estava na mesa de cabeceira. Em uma fração de segundo, o conteúdo da sacola se espalhou pelo chão, revelando uma pequena sacola com comprimidos coloridos. Eu não sabia que Erika carregava doces, Yellow exclamou chamando a atenção de todos na sala. Você tem algum doce? Yellow perguntou recebendo acenos de Kitty, Tente, Tini e Chuchu. Yellow distribuiu um pedaço de doce para todos enquanto eles o colocavam na boca. Ponto de vista Yellow. Senti uma onda de relaxamento me atingir como uma tonelada de tijolos enquanto saboreava o doce. Meu corpo estava leve e formigando, e as cores da sala começaram a mudar e dançar. Ao olhar em volta, as paredes pareciam mover-se e deformar-se de maneiras impossíveis, e os objetos familiares na sala começaram a assumir formas novas e surreais. No início, a experiência foi emocionante e quase eufórica. O mundo ao meu redor parecia ganhar vida com cores vibrantes e padrões rodopiantes, e cada som e sensação pareciam amplificados a um grau quase avassalador. Eu podia sentir meu coração disparar e minha mente parecia estar explodindo com novas ideias e sensações. Mas então as coisas começaram a mudar. As cores tornaram-se mais intensas e os padrões começaram a torcer-se e contorcer-se de maneiras perturbadoras. A sala parecia estar se aproximando de mim, e cada som se tornava um rugido ensurdecedor em meus ouvidos. Tentei me concentrar na respiração e me lembrar de que era apenas uma alucinação induzida por drogas, mas a sensação de terror e pânico só continuou a aumentar. Eu senti como se estivesse perdendo o controle da realidade e que o mundo ao meu redor estava desmoronando. Meus pensamentos tornaram-se desarticulados e caóticos, e parecia que o tempo estava se movendo em um ritmo diferente do resto do mundo. Eu não sabia se já haviam se passado minutos ou horas desde o início da viagem e não conseguia encontrar uma maneira de me firmar no momento presente. À medida que a intensidade da viagem atingiu seu pico, senti como se estivesse sendo puxado para um vórtice de escuridão e caos. Cada sensação parecia demais para lidar, e eu não conseguia encontrar uma maneira de escapar da avassaladora inundação de emoções e sensações. Erika estava dormindo profundamente no sofá do quarto do hotel quando de repente foi acordada por um barulho alto. Ao abrir os olhos, ela se deparou com uma cena que mal conseguia acreditar. Yellow, Chuchu, Tente, Tini, Dish, Dodge e Kitty estavam todos deitados no chão, com os olhos bem abertos e os corpos se contorcendo como se estivessem no meio de algum tipo de sonho febril. O que está acontecendo? Erika gritou, lutando para se sentar e observar o que estava ao seu redor. Ao olhar ao redor da sala, tudo parecia estranho e distorcido. A mobília estava deformada e retorcida, e as cores pareciam misturar-se e confundir-se numa névoa confusa e surreal. Erika sentiu seu coração acelerar ao perceber que algo estava seriamente errado. Onde estou? Ela exigiu, olhando para Yellow e seus Pokémon com medo e confusão. Mas Yellow e seus Pokémon não estavam em condições de responder. Eles estavam perdidos em seus mundos, completamente consumidos pelos efeitos das pílulas misteriosas que Erika havia trazido involuntariamente para a sala. Com uma sensação de pânico crescente, Erika pegou sua bolsa e saiu correndo do quarto do hotel o mais rápido que pôde. Ela não sabia para onde estava indo ou queria fazer, mas sabia que precisava ficar o mais longe possível daquela sala. Parágrafo MAC. Quando um colar fica manchado de sangue durante o suicídio ou assassinato de um amante rejeitado, nasce um Misdreavus. O único componente corpóreo desses Pokémon do tipo fantasma é um colar vermelho sangue no centro, e enquanto dormem ou se escondem, eles afundam no colar como se fosse uma Pokébola. Inicialmente, um Misdreavus assombra, prega peças cruéis ou até mata a pessoa que o matou ou a quem ele culpa por sua morte, mas tal vingança não permite que seu espírito siga em frente.
Em vez disso, os Misdreavus esquecem o que amavam na vida e tornam-se viciados em causar dor e terror nos outros. A felicidade deles parece ser coisa do passado, e eles apenas se lembram de que eram felizes quando vivos, e não de como era ser feliz. Esse fato cria neles uma inveja profunda e faz com que atormentem ainda mais os outros, pois a coisa mais próxima que sentem da felicidade ou da vitalidade é a tristeza. Seja arrancando o cabelo das pessoas, flutuando acima delas em seus sonhos ou fazendo-as perder o equilíbrio em escadas e colinas íngremes com seu grito assustador, eles são Pokémon cruéis que fazem até mesmo Alter parecer amigável, e para muitas pessoas, a visão de um Misdreavus é ainda mais assustador do que suas pegadinhas reais. É preciso um treinador habilidoso para domar um Misdreavus, para aguentar seus truques assustadores por tempo suficiente para fazê-lo lembrar que a vida é mais do que sofrimento. Mas quando o fazem, são recompensados com um amigo maravilhoso e um Pokémon com potencial para alcançar um poder incrível. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.